Senhoras e senhores, um bom dia a todos. Né? Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a todos que estão aqui, né? Em particular na pessoa do prefeito Davi. Muito obrigado, prefeito Davi, pela sua presença, pelo seu compromisso, pelo seu envolvimento com o desenvolvimento do município de Iguaí. Eu acho que quando a gente tem um prefeito que busca fazer a diferença no município de forma positiva para valorizar os seus munícipes, seguramente a gente vai ter uma situação, eu não tenho a menor dúvida, diferente nos anos seguintes. Então, a ideia desse trabalho da Prefeitura, não é um trabalho de curto prazo, é um trabalho de longo prazo. E, claro, nós, como SEBRAE, estamos extremamente satisfeitos, né, e felizes por estar aqui no município de Iguaí e poder contribuir com vocês no que concerne à gestão do município. A gente sabe que todo o papel de gestão do município é de vocês, mas nós temos alguns instrumentos que possam vir a facilitar esse processo. E é isso que a gente quer, é facilitar um pouco o dia a dia de cada um de vocês, secretários que estão aqui, né, do senhor prefeito Davi, da importância de poder estar contribuindo para isso, e o senhor demonstrou isso quando foi nos buscar. Né? Na realidade, se nós estamos aqui hoje, não tenham dúvida, isso foi um empenho pessoal do prefeito Davi na necessidade da inserção do SEBRAE perante a cidade empreendedora, como bem colocou o senhor. Naquela oportunidade, né, nós estávamos no encontro da UPB, da União das Prefeituras da Bahia, né, lá em Salvador, o prefeito nos visitou, né, nós tínhamos a prerrogativa de aplicar esse programa Cidades Empreendedoras na nossa microrregião sudoeste. Na realidade, nós estamos aqui na pessoa da gerência adjunta da UR Sudoeste, que envolvem, para vocês terem uma ideia, 84 municípios, né? E Iguaí é um deles. No programa Cidades Empreendedoras, e aí nós temos uma limitação específica para isso, prefeito, nós esse ano vamos atuar nesse ano e no próximo, porque esse é um programa de 2 anos, em apenas 17 municípios. E Iguaí foi um dos deliberados para a atuação em função do seu empenho, Davi, certo? Em função do seu interesse, em função daquilo que você demonstrou como potencial para o município de Iguaí e para toda a sua equipe. Então, a ideia do SEBRAE é sempre buscar trabalhar com aqueles que querem ser trabalhados. Essa é a nossa perspectiva, certo? Então, por isso nós estamos aqui, porque temos a certeza de que na liderança, na batuta do prefeito Davi, seguramente todas as secretarias estarão diretamente envolvidas com isso, que é esse o papel que a gente quer da prefeitura, né? Nós não estamos aqui para captar recursos, nós não estamos aqui para viabilizar trabalho, nós estamos aqui para promover e fomentar o desenvolvimento da geração de emprego e renda perante as micro e pequenas empresas desse município. E o programa Cidades Empreendedoras tem exatamente essa função. Vocês vão conseguir verificar que durante esses próximos 2 anos, nós temos uma série de ações que podem vir a contribuir para isso. A ideia, através da formação do nosso comitê gestor, porque essa é uma decisão coletiva, isso não é uma decisão individual, o SEBRAE não vai estar aqui para impor nada a ninguém, né? A prefeitura, eu tenho certeza também que não vai fomentar uma atividade imposta. A ideia é discutir e chegarmos a um consenso de atividades que realmente fomentem esse desenvolvimento da geração de emprego e renda local, né? O programa, ele, como bem falei anteriormente, tem 2 anos de atuação. E nesses 2 anos, vocês vão perceber que nós temos 10 ciclos de trabalho. A Alessandra, que está aqui, vai ser a nossa consultora master, ou seja, ela vai estar aqui presente durante esses 2 anos. Mas nós vamos ter, no decorrer desse processo, mais diversos outros consultores, de acordo com cada ciclo que for identificado como potencial a ser desenvolvido, né? E o investimento do SEBRAE num trabalho dessa natureza, prefeito, é de 400 horas de trabalho, né? Então, a gente entende que é um trabalho robusto, que é um trabalho significativo e que, sem dúvida, vai fazer a diferença para o município. Tenho certeza que cada um de vocês aqui enxergam a marca SEBRAE como aquela marca que atua diretamente junto à micro, pequena empresa e junto ao produtor rural, como bem visto o presidente do Sindicato Rural que está aqui com a gente hoje. Mas não é só isso, né? Esse programa em particular, ele tem o foco predominante junto à prefeitura municipal, junto aos seus secretários e junto àquelas pessoas que dirigem o município. Essa é uma vertente diferente do SEBRAE em relação às suas atividades prioritárias. Por quê? Porque, nesse caso, nós não vamos atuar diretamente com as micro e pequenas empresas do município. Nós vamos atuar com vocês, como secretários, né, e como representantes da prefeitura municipal,
no fomento ao desenvolvimento da atividade. Não que nós estejamos fora daquilo que é o nosso papel, porque seguramente a gente acredita que, a partir do momento que nós atuamos com vocês, prefeito, com vocês, secretários, nós estaremos identificando um ambiente melhor para a formação das micro e pequenas empresas locais. Então, se vocês são as forças mutantes, são as forças movimentadoras do município, e seguramente, a partir do momento que vocês estejam sensibilizados, que vocês estejam envolvidos e trabalhando, né, em prol da micro e pequena empresa, a micro e pequena empresa do município de Iguaí vai se sentir atendida diferencialmente, certo? E, consequentemente, ela vai ter maior vigor no que concerne a investimentos e ações para o seu desenvolvimento. Então, esse, sem dúvida, é um programa novo, né, no que concerne a forma de trabalho do SEBRAE, não novo em termos de tempo. Nós já atuamos em vários ciclos em ações anteriores, mas para o município de Iguaí é um programa novo e, graças a Deus, nós estamos chegando no início da gestão, porque aí a gente tem condição realmente de poder atuar mais próximo da prefeitura e poder ter tempo suficiente para gerar a transformação que o município necessita. E, claro, além disso, a partir do momento que as demandas forem surgindo do comitê gestor de vocês, o SEBRAE também poderá atuar em outras áreas, né, em outras vertentes, na qual apoiará, claro, a micro e a pequena empresa de forma mais direta. Então, é importante e é fundamental que todos que estejamos aqui, estejamos envolvidos no processo de desenvolvimento do município. Eu não tenho dúvida nenhuma, pelo que eu já ouvi por parte do prefeito, do seu compromisso, né, do seu envolvimento e do envolvimento da sua equipe naquilo que concerne ao nosso crescimento, ao crescimento do município, que é aquilo que nós enxergamos como prioridade para esse momento. E nós vamos estar juntos desse processo, porque a gente acredita que é importante, né, que nós façamos isso para o crescimento do país. Então, Iguaí está entre aqueles 17 que nós citamos inicialmente, dos municípios que vão envolver desenvolvimento, e vocês não tenham dúvida que daqueles 17, nós prioritariamente atuamos com os grandes municípios. Com os grandes municípios como Vitória da Conquista, como Jiquié, como Itapetinga, como Ipiaú, e nós não poderíamos deixar de estar aqui em Iguaí, né, não em função da sua dimensão, mas em função do seu envolvimento e do seu comprometimento. Porque, como eu bem falei, nós trabalhamos com quem quer ser trabalhado, prefeito. E nós vamos estar junto de vocês ao momento em que vocês se interessarem e sentirem que isso vai fazer bem para esse município. Por isso, nós agradecemos a todos pela participação aqui nesse momento. E, claro, acredito que está todo mundo curioso para enxergar e entender de forma mais positiva o que é o programa. E é isso que a gente vai ter agora, né? Aí chamo Sandrinha, que ela é quem vai dar esse parâmetro inicial para que todo mundo possa entender melhor como funcionam cidades empreendedoras e como cada um de vocês podem contribuir melhor para o desenvolvimento do município. Então, muito obrigado a todos e continuamos aqui à disposição de cada um de vocês. Muito obrigado, hein? Bem, gente, agora vamos nós, né? Antes de iniciar a apresentação, vou pedir a vocês que vou colocar um vídeo que o SEBRAE lançou lá em 2022, quando a gente teve uma mudança do programa. Vou colocar esse vídeo para vocês, que vai dar para vocês poderem visualizar um pouco o que é o DNA de Cidade Empreendedora. Ele mudou, na verdade, a partir desse ano, como o Lívio já colocou, a gente tem 10 ciclos. Na época do vídeo, a gente trabalhava só com 5, mas ele já dá uma primeira aproximação a vocês de como que o Cidade roda, de qual que é a ideia, tá bom? Só um pouquinho. As melhores cidades para se viver cuidam de suas pessoas. Criam oportunidades que geram renda. São as cidades que possibilitam que seus cidadãos tenham liberdade de escolha e possam ser o que quiserem e se destacarem na atividade desejada. Um bom lugar para viver é um bom lugar para empreender. Por isso, o SEBRAE vem apoiando as prefeituras e os governos locais, ajudando a transformar a Bahia num lugar melhor para os nossos empreendedores. O programa Cidade Empreendedora foi criado na Bahia em 2018, inspirado em outros estados e nas necessidades dos pequenos negócios e gestores baianos. Focado em estimular um ambiente de negócio que seja propulsor das oportunidades de geração de trabalho e renda,
o SEBRAE buscou construir, pilotar, avaliar e estruturar metodologias com o jeito e a cara da Bahia. Um programa bem assim, feito na Bahia, pela Bahia e para a Bahia. De lá para cá, o Cidade Empreendedora ajudou as prefeituras a agirem, a refletirem sobre a necessidade de ação e a ajustarem o seu rumo. Mesmo em tempo de distanciamento, estivemos sempre juntos. Nosso foco maior tem sido na geração de capacidade da gestão pública se entender empreendedora e, assim, estimular que a cidade seja capaz de se reconhecer e incentivar a força dos pequenos negócios. Empreender construindo políticas públicas em 5 eixos, que também se transformaram nos últimos 4 anos. Na gestão pública, o foco passou a ser a preparação de gestores no contexto das mudanças que afetam o presente e o futuro da gestão municipal. Na educação empreendedora, o envolvimento da Secretaria de Educação na consolidação do empreendedorismo no currículo. Na desburocratização, o mapeamento e simplificação de processos e a sala do empreendedor, mais criativa, digital e colaborativa. No eixo compras públicas, o ajuste dos processos de aquisição com foco nos pequenos negócios e a valorização da agricultura familiar. E no eixo de inovação e sustentabilidade, um olhar voltado para a gestão 2030 e a gestão municipal. Tudo isso misturado com dendê, farinha, coco, chocolate e todos os sabores e talentos da Bahia. Em 2022, é hora de mudar o visual do Cidade Empreendedora, para acompanharmos um movimento nacional que vimos crescer e do qual fazemos parte. Vamos somar forças, juntar nosso tempero e trabalharmos ainda mais para transformarmos os municípios em lugares bons para empreender e melhores ainda para viver. Então, vamos juntos? Deu para ter uma visão aí aproximada do que é o programa, gente? Deu para dar um cheirinho aí sobre o que é o programa? É sobre isso, né? É sobre a gente conversar e apoiar vocês em ações que possam fortalecer o empreendedorismo local. A gente entende o objetivo do programa, trabalhar com os municípios, apoiar os municípios para que eles se tornem ainda mais. O prefeito já falou de várias ações aqui que vocês já fazem. Então, o nosso objetivo é apoiar vocês para que Iguaí se torne ainda mais um lugar melhor para empreender e para viver. Ou para viver e empreender, né? Vice-versa. Então, esse é o nosso grande objetivo com Cidade Empreendedora. Aí a gente coloca ali, ó, novos caminhos começam com gestão empreendedora. O que a gente quer hoje é que todos vocês possam embarcar conosco nessa viagem, né? Nesse objetivo único de tornar o município um lugar ainda melhor para empreender. Esse é o nosso convite. O Lívio colocou na fala. É o ciclo 2025-2026. A época que a gente fez, que foi gravado esse vídeo, o programa no início rodava 1 ano só nos municípios, depois ele foi ampliado para 2 anos, porque o SEBRAE entendeu que era muito mais tranquilo para os municípios fazer as trilhas, que eu vou apresentar daqui a pouquinho para vocês, com mais tempo, né? A gente, em vez de condensar tudo no ano, a gente consegue diluir todas as ações previstas para os municípios ao longo de 2 anos. Isso facilita muito mais a participação dos gestores, tá? Então, por isso que ele foi para 2 anos. E esse ano, a gente tem a boa novidade de que o SEBRAE Bahia passa a atuar com 10 eixos. Então, a gente tinha 5 à época do vídeo, agora o SEBRAE oferta 10 eixos de atuação, e dentre esses 10, nós vamos escolher aqueles que são prioridades para Iguaí. Tá? A gente não vai necessariamente trabalhar os 10 eixos que o SEBRAE atualmente oferece, e sim definir aqueles que são prioritários. Então, esse ano serão oferecidos 5 eixos de atuação, e a gente vai priorizar, dentre esses 5, quais são os que são prioritários para vocês. Por isso que a gente fala que o projeto, o programa, ele é personalizado, de acordo com a demanda do município. Tá? E aí a gente começa com uma coisa que até o prefeito puxou na sua fala, né? De perguntar a vocês assim, por que existem políticas públicas? No mundo de hoje, seria possível a gente viver sem políticas públicas? O que vocês me dizem?
Qual a razão de ser das políticas públicas para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, para a nossa vida? É importante ou não? Dá para viver numa cidade sem políticas públicas, minha gente? E aí, assim, ó, quando a gente acorda, que a gente está em casa, que a gente usa um equipamento, usa energia, que a gente usa água para escovar os dentes, tem política pública ali? Quando eu pego um transporte para me deslocar de uma cidade para outra, dentro do município, tem política pública ali? Quando eu vou para a escola, para o posto de saúde, tem política pública ali? Então, vejam que a política pública ela permeia a nossa vida enquanto cidadãos, desde o momento que a gente acorda até quando a gente vai dormir, né? Ela está presente o tempo todo. E aí a gente tem, lógico, vários desafios, porque existem muitas demandas, como o prefeito colocou na sua fala, e o recurso é limitado, né? A gente não dá conta de atender tudo. E a gestão pública, ela sozinha não consegue atuar de forma assim, a otimizar ao máximo possível esses recursos. Ela precisa de quê? Das parcerias, né? Das parcerias da sociedade civil organizada, da população, das empresas. Então, a gente traz, dentro do Cidade Empreendedora, essa fala de que a parceria para a gestão pública ter sucesso, né, no seu trabalho, no seu cotidiano, ela é essencial. É preciso que a sociedade civil se faça presente, é preciso que a iniciativa privada se faça presente, através das diversas parcerias, e aí sim, juntos, conseguir transformar esse município num lugar realmente mais ainda assim, grandioso, no sentido do poder empreender. Então, essa é a nossa fala. Aí a gente coloca ali, ó, que políticas públicas existem para assegurar a vida em sociedade, no nosso mundo. Não daria para a gente viver sem essas políticas públicas, como a gente comentou antes, né? A gente precisa delas. E de que maneira que elas vão se organizar? E o que isso tem a ver com o programa Cidade Empreendedora? Por que eu estou trazendo isso? Porque o Cidade ele tem uma relação direta com a questão das políticas públicas. A gente vai poder ver isso ao longo da minha fala aqui. Só que o nosso objetivo aqui tem um recorte muito específico. O nosso objetivo é pensar as políticas públicas para o fortalecimento dos pequenos negócios. O nosso foco dentro do programa é esse, são os pequenos negócios, que são os empreendimentos responsáveis por impulsionar e gerar muito, na maioria dos nossos municípios, emprego e renda, tá? Então, assim, óbvio que a gente tem grandes empreendimentos que geram muitos empregos, mas é importante ter esse olhar, e aí fiquei feliz em ouvir o prefeito colocando, da preocupação com os pequenos negócios. E aí, quando a gente fala aqui desse olhar para os pequenos negócios, gente, a gente está falando tanto dos negócios da área urbana, quanto dos negócios da área rural, tá? Então, a gente está considerando os dois segmentos aí. E é essa sensibilidade de olhar e entender a importância dos pequenos negócios para a geração de renda, para o sustento de várias famílias, para a geração de emprego. Isso é assim, fundamental. E o Cidade busca colaborar com vocês nesse sentido. O que a gente pode fazer para fortalecer os pequenos negócios de Iguaí? A gente vai pensar juntos. A partir de agora, estaremos juntos aí por 2 anos, pensando e discutindo e formulando essas proposições, tá? A gente coloca ali qual que é o papel das políticas públicas de incentivo aos pequenos negócios no desenvolvimento local, fazendo aquele recorte que eu falei, agora pensando política pública do ponto de vista dos pequenos negócios. A princípio, a gente pode falar, não, mas tudo bem, tem ações que são obrigatórias e isso não vai impactar na vida das pequenas empresas. Mas observem, a gente costuma dizer assim, onde que as empresas estão situadas? Onde é que tudo acontece? Onde é? No município, é nas cidades que tudo acontece, né? Então, assim, a gente precisa ter um ambiente mais favorável para o desenvolvimento desses pequenos negócios. Então, o que o poder público puder fazer para dar um tratamento diferenciado aos pequenos negócios, a criar um ambiente favorável para o desenvolvimento dos pequenos negócios, será bem-vindo. Concordam comigo? Lembra que o prefeito falou aí da questão do diagnóstico? Então, assim, deixa eu só ver uma coisa aqui. Levanta a mão aí para mim. Quem tem uma empresa que já empreende de alguma forma,
seja formal ou informal. Pronto. Já vi alguns algumas empreendedoras e empreendedores aqui. Deixa eu perguntar a vocês, do ponto de vista da empresa de vocês, vocês não têm que fazer um diagnóstico do ambiente interno da empresa? Saber como é que está a parte de finanças, do marketing, de pessoal? Vocês não se preocupam com isso? Fazer essa análise interna, não é? Então, da mesma forma que a gente tem essa preocupação de olhar para a empresa da porta para dentro, a gente também tem que olhar da porta para fora, não é isso? Não é? Tudo que está lá fora vai afetar a minha empresa. De alguma forma, ela vai afetar. Então, assim, se eu estou no município, onde, por exemplo, existe um processo burocrático muito grande para eu conseguir abrir as portas da minha empresa, e eu já aloquei lá aquele ponto, que é o ponto que é maravilhoso, que eu estava de olho há um tempão, e estou pagando aluguel. Se eu demoro para conseguir regularizar essa parte burocrática de abertura de empresa, isso vai afetar a vida da minha empresa ou não? O que vocês me dizem? Afeta ou não afeta? Cadê os empreendedores? Afeta, né? Eu estou pagando aluguel sem funcionar. Então, observe que uma coisa que é aparentemente simples, ela pode gerar um prejuízo já de cara enorme para uma empresa. A gente tem no nosso estado, tem melhorado muito ao longo desses últimos anos, inclusive com o trabalho que o SEBRAE vem fazendo, e em parceria com a JUSEB, mas a gente tinha municípios que demoravam, se tinha uma média de 60 dias para conseguir abrir uma empresa. Não é brincadeira um prazo desse, gente. É muita coisa. E nisso, o concorrente está lá, trabalhando, e você está tendo prejuízo, enfim. O Brasil tinha um número muito ruim assim, no cenário mundial em relação a esse processo burocrático de abertura de empresas. Ao longo dos últimos anos, a gente conseguiu melhorar bastante. A Bahia estava dentre os estados, no último lugar, a gente era o lanterninha, então a gente tinha o maior tempo de abertura de empresas no Brasil. Hoje a gente, graças a Deus, já melhorou bastante, porque municípios de grande porte, que tem um grande fluxo, né, tinha um prazo muito alto. A exemplo de Salvador, Camaçari, onde se demandava muito tempo para abrir uma empresa. Esses municípios de maior porte já conseguiram reduzir esse tempo, então isso vai influenciar, né, na nota geral do Estado. E aí a gente, dentro do Cidade Empreendedora, discute questões como essa também com vocês. Né? Como a gente pode desburocratizar? Como a gente pode tornar o processo mais eficiente? Como que a gente pode fazer para que o empreendedor não bote uma pastinha debaixo do braço, não sei se alguém aqui já passou por essa experiência, com as cópias da documentação, e vai lá no tributo se deixa uma cópia, e vai lá na vigilância sanitária e deixa outra cópia, e vai lá no meio ambiente e deixa outra cópia. A gente fala que é uma verdadeira peregrinação, né? Entregando documento de secretaria em secretaria. Vocês acham que isso cabe hoje, nos dias atuais, com o perfil de nosso, né? Enquanto pessoas, hoje todo mundo conectado, todo mundo querendo tudo rápido. Vocês acham que tem sentido a gente ainda ter assim esse processo? Faz sentido para um empresário? Não faz. Então, a gente traz dentro do Cidade também essa discussão de como modernizar a gestão. E uma das coisas é a trilha que a gente vai trabalhar aqui, eu vou apresentar para vocês, que é a implantação da rede SIM, onde a gente vai poder ter um sistema integrado e entrada única de documentação. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês, só para puxar um pouquinho assim, dos vários elementos que a gente pode trabalhar e modernizar aí a gestão. Então, a gente coloca assim, gente, ó, pensando do ponto de vista das políticas públicas, a gente tem os governos e tem os beneficiários. Nos governos, a gente tem lá os agentes públicos. Então, qual que é o papel do agente público ali? Promoção do empreendedorismo como estratégia para o desenvolvimento social e econômico, que foi bem alinhada aí com o que o prefeito falou. Eu estava rindo aqui, eu falei, o prefeito já viu essa apresentação antes, não tem condição. Então, assim, é esse o papel do governo. E aí, qual é o benefício que a gente espera quando o governo trabalha nessa perspectiva? Geração ali de emprego e riqueza, difusão de avanços tecnológicos e inovações, geração de concorrência, ampliação do comércio. E aí, quando a gente fala de geração de concorrência, gente, a gente vê isso como algo muito positivo. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas, assim, se a gente não tem concorrente, o que a gente faz quando a gente não tem concorrente?
A gente se acomoda. Então, a gente precisa do concorrente para a gente buscar uma melhoria constante, né? Assim, ele nos estimula. Então, a gente vê a concorrência como algo positivo também. Aqui, ainda, falando de políticas públicas, só para a gente fechar essa discussão, a gente coloca ali que o governo vai aplicar essas políticas públicas, então, elas impactam na atuação e regulam as etapas do ciclo de vida das empresas, porque as empresas têm um ciclo de vida também, assim como nós. As empresas também têm o seu ciclo de vida marcado lá desde o nascimento, desenvolvimento, estabilização, até o declínio. Então, a gente vai discutir com vocês, ao longo desses 2 anos, como que a gente pode planejar políticas públicas para afetar essas fases, essas etapas do ciclo de vida das empresas de maneira positiva. Como que a gente pode contribuir em cada fase dessa. A gente tem ali também a fala de que o fortalecimento do ecossistema empreendedor e a qualidade do ambiente de negócios vai implicar ali no maior desenvolvimento das atividades empreendedoras. Então, quando a gente fala sobre fortalecimento do ecossistema empreendedor, a gente está falando de todos os entes aí envolvidos. Tá? A gente não está falando, não está olhando só para o empreendedor que vai buscar uma capacitação no Sebrae. A gente está falando da gestão municipal, a gente está falando das universidades, a gente está falando da CDL, do sindicato, a gente está falando das outras empresas do Sistema S, a gente está falando de todos esses atores aí que, de alguma forma, podem impactar e podem apoiar nesse desenvolvimento e na inovação, seja de processos ou de produtos. E quando a gente fala da qualidade do ambiente de negócios, volta um pouquinho àquilo que eu falei antes. Se eu tenho um ambiente de negócios menos burocrático, a empresa vai se sentir mais ou menos estimulada, o empreendedor vai se sentir mais ou menos estimulado. O que vocês acham? Quanto menos burocrático é o ambiente de negócios, maior é o estímulo, não é isso? Se eu tenho muitas barreiras, muita dificuldade para poder formalizar meu empreendimento, eu já vou desanimar. Então, o convite do Sebrae é que a prefeitura faça a sua parte, né? Que ela possa proporcionar esse ambiente de negócios mais favorável naquilo que acabe dentro das políticas públicas, tá bom? E aí a gente vai partir agora para falar para vocês o que é essa cidade empreendedora, que é o nome do nosso programa, né? Programa Cidade Empreendedora. Mas vamos pensar juntos aqui qual é a compreensão sobre o que é uma cidade empreendedora, o que significa uma cidade empreendedora. Então, a gente traz alguns pontos que são comuns em cidades que a gente classifica como uma cidade empreendedora. Olha lá, ó. Ela possui normas e regras para funcionamento de empresas de fácil compreensão e cumprimento. Imaginem, se eu tenho regras muito complexas, muito difíceis das empresas poderem acessar, vai ser muito mais difícil empreender, né? Existem municípios, às vezes, que tudo é tão engessado e burocrático que o empreendedor se perde no meio da burocracia ali. A gente não está colocando aqui questões como, vamos passar por cima do que a lei estabelece, vamos deixar de lado todas as questões legais. Não, elas têm que ser cuidadas e a gente tem que respeitar. Aqui a gente está falando da possibilidade de inovar e de desburocratizar à luz da lei. Por exemplo, observando o que traz a lei da micro e pequena empresa, a lei geral, a 123, que trata ali, dispõe sobre esse tratamento diferenciado para as micro e pequenas empresas no nosso país, né? Então, a gente está falando aqui dessa possibilidade de inovação e de tratamento diferenciado, observando o que a lei determina. Relação entre o setor produtivo e o setor público, transparente e confiável. Lembra lá quando o prefeito disse assim, olha, a gente vai comprar os computadores, a impressora e tal, mas vou fazer um vídeo para mostrar para onde esse equipamento está indo, a população tem que saber. É sobre isso, sobre transparência. Quanto maior a transparência da gestão, maior a confiança da sociedade em relação à gestão, e maior a participação da sociedade civil naquela gestão. Ela vai confiar muito mais, ela vai participar muito mais, e a gente cria um clima muito mais favorável para esse desenvolvimento local. A cultura de reconhecer como positivo resultados sociais da ação empreendedora, isso é uma coisa super bacana. Sabe aquela história de que, assim,
Tem lugares que, quando a pessoa está ali, tem cidades que a gente passa e tem um empreendedor que tem, sei lá, um supermercado, aí ele também é dono da farmácia, aí ele também é dono da loja de material de construção, e aí ele sai, né, ampliando os seus investimentos ali no município. E, às vezes, existe uma cultura dentro da cidade para olhar aquele empreendedor como uma pessoa ruim, como uma pessoa que explora os colaboradores, né? Como, enfim, às vezes se cria essa cultura de que quem empreende está explorando o outro. Então, o que a gente busca também, quando a gente fala de uma cidade empreendedora, é desmistificar essa visão, é mostrar que você pode empreender tendo lá o seu carrinho de pipoca. Tem um vídeo que a gente mostra num dos encontros, que é a pipoca do Valdir. Ele é um exemplo sensacional, perfeito de empreendedorismo. Ele tem um carrinho de pipoca lá, todo paramentado, todo com higiene perfeita, com um jaleco bordado o nome, o dia da semana que ele troca. Então, assim, ele dá um exemplo perfeito de todas as ações que precisam ser feitas dentro de uma empresa para conquistar o seu cliente, para se estabelecer. Desde o marketing até a segurança alimentar. Eu estou falando de um carrinho de pipoca, tá, gente? Então, observem, quando a gente fala de fortalecer um empreendedorismo, e a gente fala que isso é positivo, a gente está falando da possibilidade da pessoa fazer o que ela tem vontade de fazer. Tá? A gente não está falando de subemprego, a gente está falando assim, de liberdades de escolha. Mas, para que a gente tenha liberdade de escolha, a gente tem que ter um ambiente que nos proporcione isso, concordam? Eu não posso dizer assim, eu quero empreender em tal coisa, se eu não tenho apoio nenhum, eu não sei por onde começar, eu tenho ideia de negócio, mas não sei como é que eu faço para tirar essa ideia da cabeça e botar no papel, eu não sei onde eu posso conseguir um recurso financeiro para iniciar o meu empreendimento, não sei por onde que eu vou, estou perdido. O que isso tem a ver com a prefeitura? Uma política pública de implantar a sala do empreendedor. A gente vai falar sobre ela daqui a pouquinho, que é pensar num espaço que possa apoiar esse empreendedor nesse momento, né, que ele quer começar e não sabe por onde começar. Ou aquela pessoa que já trabalha e quer aperfeiçoar o que já tem na sua empresa. Então, a gente vai falar sobre isso, sobre a sala do empreendedor daqui a pouquinho, que é também proposta do Cidade. Vocês ainda não têm a sala do empreendedor aqui, e a gente traz essa proposição para que o município de Iguaí implante a sala do empreendedor e tenha esse espaço de acolhimento e de orientação para os empreendedores locais. E aí a gente possa ver o empreendedorismo como algo realmente positivo, que transforma vidas. Incentiva os empreendedores, né, inclusive na questão do capital para investimento, como eu falei com vocês. A gente pode ter uma ideia magnífica, ter um conhecimento grande, mas se não tiver o capital, né, concordam comigo? Fica difícil o negócio sair do papel. Nem todo mundo tem o dinheiro para poder bancar o seu negócio de partida. Então, a ideia é que a gente tenha o apoio, a orientação, para pensar e planejar esse negócio, fazer, por exemplo, um plano de negócios, identificando a viabilidade, captar um recurso para colocar essa ideia, né, que sair do papel e ir para a prática. A questão do trabalho em rede, aí eu comentei no início, a importância numa cidade empreendedora, a gente tem muito esse trabalho em rede, onde a gente tem as parcerias ali entre os organismos governamentais, instituição de ensino, pesquisa, a sociedade civil. Esse compartilhamento de informações, esse trabalho em rede, permite o município dar saltos aí de desenvolvimento e inovação. E, por fim, desenvolve, por meio da educação escolar ou informal, as competências necessárias para o empreendedor. Então, assim, vocês vão ver que um dos eixos importantes do Cidade Empreendedora, que a gente propõe, é a educação empreendedora. A gente está com a secretária de Educação aqui, né, presente. Já existe, inclusive, um indicativo para que vocês tenham a trilha da educação empreendedora aqui. Vou falar um pouquinho sobre ela daqui a pouco. Mas aqui, assim, a gente traz o incentivo ao empreendedorismo desde a escola, desde os meninos, né, que estão lá ainda estudando, os pequenos, até a orientação sobre empreendedorismo e incentivo que vai ser dado para aquele empreendedor que já saiu da escola, que está querendo empreender e vai conseguir ter essa informação via sala do empreendedor. Há uma capacitação que pode ser ofertada aqui, por exemplo, para os empreendedores locais. Tá? Então, por isso que a gente fala do informal ali. E aí, então, vamos ver o que é o Cidade, né? O que é a estrutura do Cidade.
Olha lá, eu disse a vocês, transformar o município em um bom lugar para empreender. Então, o Cidade ele é uma estratégia que tem como objetivo engajar a gestão pública e lideranças locais, certo? Na melhoria desse ambiente empresarial e na promoção de políticas públicas para os pequenos negócios. Então, aquilo que eu falei no início. Dentro aqui do programa, a gente faz um recorte, quando a gente está falando de desenvolvimento local, o nosso olhar vai ser sempre para os pequenos negócios, que é o DNA do Sebrae, né? Apoiar os pequenos negócios. Então, o programa ele tem um foco na gestão municipal para apoiar vocês, gestores públicos, a criar estratégias, a implementar políticas públicas que possam facilitar o fortalecimento desses pequenos negócios no município, tá? Sempre dentro desse recorte. E daí, qual que é o papel do Sebrae nesse processo todo, gente? Levar informação, capacitação, consultoria, novas ferramentas para os gestores municipais ao longo dos nossos encontros com vocês, secretários, coordenadores. Nós vamos propor algumas ferramentas de gestão que possam modernizar a forma como vocês fazem a gestão nas diversas secretarias, tá? Então, a gente vai estar discutindo isso com vocês. Acreditando que o desenvolvimento se dará por meio de um trabalho integrado entre o setor público e o privado, com a chancela da sociedade. Tá? Então, assim, por isso que eu disse a vocês no início, a prefeitura sozinha ela não dá conta, ela precisa de parceiros. Né? E aí a sociedade civil organizada tem que chegar junto, as empresas privadas também têm que ser parceiras. E a gente coloca ali, que é muito bacana, ó, que o desenvolvimento passa pela ampliação de liberdades. Não existe desenvolvimento se eu não tenho a liberdade de fazer escolhas. A gente dizia antigamente, assim, analisava o desenvolvimento nos países, né, nos estados, nos municípios, muito pelo PIB, pelo Produto Interno Bruto. Então, pela riqueza que era gerada ali naquele país, naquela região, etc. Mas, felizmente, essa análise avançou. E existe hoje um consenso de que não adianta a gente ter um produto interno bruto, uma riqueza muito grande numa determinada região, se a gente não tem uma boa distribuição de renda, por exemplo. Ou seja, o fato de um município ter um produto interno bruto, uma riqueza muito alta, não significa necessariamente dizer que existe desenvolvimento ali. Eu posso ter uma produção de riqueza muito alta, mas eu posso ter na outra ponta, uma concentração de renda muito alta, uma pobreza muito grande. Então, a gente analisar o desenvolvimento só na perspectiva de geração de riqueza é muito limitado. Concordam? Concordam, gente? Né? Se eu for dizer que um lugar é desenvolvido só porque tem uma riqueza muito grande, pode ter uma distorção grande aí. Pode circular um dinheiro enorme, mas está na mão de poucos. E a gente tem, na Bahia, por exemplo, boa parte dos municípios, se não quase todos, com pelo menos 50% da população abaixo da linha da pobreza, ganhando menos de um salário mínimo, né, formalmente, através do trabalho registrado. Então, a gente tem um grande caminho aí pela frente. Tá, lembra que eu falei que agora o programa tem 10 eixos de atuação? Lembra que eu falei lá atrás? Que agora são 10. O que são esses eixos de atuação, gente? São as áreas que a gente trabalha dentro do programa. São os temas que a gente vai discutir, que a gente leva para os municípios como possibilidade de discussão. O que o Sebrae está fazendo a partir desse ciclo de 2025? Nós vamos oferecer cinco eixos em 2025 e os outros 5 eixos em 2026. Deixa eu só avançar um pouquinho aqui que eu volto para essa tela. Para 2025 estão previstos esses 5 eixos de atuação. Então, a gente tem ali gestão e políticas públicas. Esse é um eixo estruturante dentro do programa. Ele é obrigatório para qualquer município que a gente vá. Esse eixo aqui é o eixo que vai trabalhar com os secretários, coordenadores e representantes da sociedade civil que vão compor o que a gente chama de comitê gestor. Então, a proposta do programa, o nosso primeiro passo, é instituir o comitê gestor no município. Ele vai ser formulado, a gente vai definir quem são as pessoas, né, que vão compor o comitê, e no segundo momento a gente vai pedir a vocês para publicar em decreto
a criação do comitê gestor, né, o mais rápido possível para a gente poder avançar. Então, qual é a ideia do comitê gestor, que vai ser trabalhada ali dentro do eixo de gestão e políticas públicas? A ideia é que nós estejamos juntos com os secretários e coordenadores e representantes da sociedade civil para pensar e propor políticas públicas para o fortalecimento dos pequenos negócios do município de vocês. Então, para isso, a gente vai ter encontros mensais, a gente faz um encontro a cada mês. Cada encontro, tem encontros que precisam 2 turnos, tem encontro que é um turno só, tem encontro que podem ser 2 horas, depende do objetivo daquele encontro. E, para a gente, o que é importante para funcionar é que vocês estejam presentes, mas não presentes só em corpo e em atenção, em pensamento, porque é encontro de trabalho. Então, a gente vai sempre apresentar uma temática naquele encontro e, a partir daquela temática, discutir como que ela se aplica ali, à realidade de vocês. Por exemplo, um encontro que segue esse, que a gente está fazendo hoje, é para discutir indicadores de desempenho, indicadores de resultado. Então, a gente sabe que em muitos municípios, a maioria deles, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Assistência Social tem normalmente esses indicadores desenhados e bem claros, até porque ela precisa tê-los para o recebimento de recursos, né? Mas, muitas vezes, as demais secretarias não têm esses indicadores claros. Ou, às vezes, a gente não tem, dentro da equipe de governo, o compartilhamento desses indicadores. Tá? Então, por exemplo, a agricultura não tem ideia de que tem um número X de pessoas aqui no cadastro único, no CAD único, ou que tem X pessoas recebendo algum benefício social, né, Bolsa Família, por exemplo, em determinada região, território. Então, muitas vezes, essas informações, esses indicadores, eles não existem de forma estruturada nas secretarias e ainda tem um fato deles não serem compartilhados dentro da equipe. Muitas vezes, uma secretaria tem uma informação que seria fundamental para a outra, para o planejamento da outra, mas ela não tem acesso. Então, vocês vão ver que a gente, a cada encontro, vai trazendo temas que são importantes para o fortalecimento da gestão e que vai impactar, lógico, lá no desempenho de vocês, nas atividades que vocês fazem para os pequenos negócios do município. A gente vai ter um encontro, por exemplo, que a gente vai discutir dentro desse eixo, com o comitê gestor, perfil de liderança, o que é ser líder, como ser líder na gestão pública, como empreender na gestão pública, né? Que às vezes a gente fala, poxa, isso é um desafio, será que dá? Será que dá para a gente empreender como gestor público? Dá. E eu vou trazer alguns exemplos para vocês durante esses encontros, e tenho certeza que vocês têm várias ações empreendedoras que vocês já fazem no dia a dia, no trabalho de vocês. Então, é falar sobre isso, é discutir assim, qual que é o papel do gestor público, né? Discutir qual é o impacto do trabalho de vocês na vida das empresas do município. Trazer temáticas como, por exemplo, cidade do futuro, cidade inteligente, inovação, né? Inovação na gestão pública, enfim. Existem diversos temas que vão sendo tratados a cada encontro, que tem esse objetivo de despertar a atenção de vocês para aquele tema e esse olhar de como que a gente pode aplicar aquela discussão à realidade local, à realidade de vocês. Então, gestão e políticas públicas vai ser tratado com um grupo a ser formado, que é o comitê gestor, que é responsável também por acompanhar a execução do programa no município. O programa ele vai ter outros eixos de atuação, a gente vai explicar daqui a pouquinho, mas cabe ao comitê gestor acompanhar a execução do Cidade aqui. Então, assim, digamos que a gente tem aí a aplicação da trilha de sala do empreendedor, que eu vou explicar daqui a pouquinho. A trilha de sala está rodando, a gente vai formar um grupo de trabalho para que essa trilha seja efetuada. Daí, a gente vai sempre pedir ao líder dessa trilha de sala, daqui um de vocês, né, que vai ser colocado como líder, digamos que seja o Léo, que seja o líder, ele vai relatar ao comitê gestor como é que está o andamento, se o trabalho está rodando, se está tendo alguma dificuldade lá na trilha, ou com o consultor que está fazendo aquela trilha, enfim. A cada reunião mensal da gente, a gente abre um espaço para o líder daquele grupo de trabalho relatar como é que está lá.
A ideia é que, se o líder encontra uma dificuldade dentro do grupo e não dá conta de resolver, ele leva para onde? Para o comitê gestor. Cabe ao comitê gestor dar os encaminhamentos necessários para resolver aquele problema. Mas imaginem uma situação que seja mais complexa, que aí o comitê gestor não deu conta de resolver. A gente vai buscar quem? Se o problema não consegue ser resolvido dentro do comitê gestor, a gente apela para quem? Para o prefeito, é lógico, é para ele mesmo. Olharam certo, para ele. Então, assim, normalmente a gente não chega a ter esse tipo de situação, mas na estrutura que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, é isso. São os grupos de trabalho, que é a equipe técnica realizando ali, comitê gestor, que é responsável por fazer esse acompanhamento, e, acima do comitê gestor, o prefeito, que é quem vai bater o martelo aí, caso o comitê gestor não dê conta de resolver. Ao final do ano que vem, quando a gente vai encerrando o programa, essa é a nossa principal entrega dentro desse eixo aí de gestão em políticas públicas. Nós vamos elaborar, eu vou participar no sentido de organizar, mas quem vai fazer, quem vai botar a mão na massa são vocês, um plano de fomento para o desenvolvimento dos pequenos negócios do município. A ideia é a gente escolher lá 3 eixos estratégicos, 3 eixos que vocês vão dizer assim, essas são as estratégias que a gente precisa, olhando, né, para as vocações locais, olhando para os indicadores do município. Vamos trabalhar aqui essas 3 estratégias e, a partir delas, delinear ali ações, definir o tempo de execução, quem vai ser o responsável, qual é o indicador daquela ação, enfim. Desenhar esse plano e entregar nas mãos do prefeito lá o plano de fomento pronto, feito por vocês. A gente vai, como eu disse, só fazer essa orquestração aí, fazer a entrega desse plano aí ao final do ano que vem. Por isso que eu disse que é a nossa principal entrega. A gente vai gastar algumas reuniões nessa discussão sobre a construção desse plano. E aí, o que a gente propõe, gente? É que a gente entrega esse plano, encerra o programa Cidade Empreendedora, porém, a proposta é que o comitê gestor continue existindo, para pensar e propor políticas públicas para o fortalecimento dos pequenos negócios e para acompanhar a execução agora desse plano que vocês fizeram. Tá? É ver a ação sair do papel e ir para a prática. E aí, lógico, ir colocando outras ações que vão surgindo aí ao longo do tempo. Então, a nossa provocação é criar o comitê gestor. E aí vocês vão dizer, Alessandra, mas o SEBRAE propõe a criação do comitê gestor só para atender o programa, só para atender uma necessidade nossa? Não. Se a gente for lá na Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, na 123, vocês vão ver que lá é previsto a criação de um comitê gestor. Então, a gente está pegando, né, vamos dizer assim, está dando esse empurrãozinho ao município para ter essa instância de pensar e propor essas políticas públicas para os pequenos negócios, que precisam desse olhar. Né? A gente precisa apoiar. Mais uma vez, lembro, quando eu estou falando pequenos negócios, estou falando urbanos e rurais. Né? Tá, então a gente tem esse eixo que roda para todos os municípios. A gente tem um outro eixo que a gente chama de compras públicas e crédito. Dentro desse eixo, como vocês viram lá no vídeo, qual que é o objetivo que o prefeito também falou aí na fala inicial? Fazer com que a gente consiga apoiar vocês para que o dinheiro que a prefeitura gaste fique o máximo possível dentro de Iguaí. Então, assim, normalmente a prefeitura é um dos principais compradores dos municípios, é um comprador que, né, investe um volume grande de recursos e, muitas vezes, a maior parte desse recurso vai para fora, vai para outras cidades, vai, às vezes, para outros estados, e a gente deixa de ter esse dinheiro circulando na economia local. Por que dentro da cidade a gente faz essa provocação para pensar ações, mudanças de processos, enfim, para que esse dinheiro circule mais na economia local? Qual é o efeito disso, gente? Imagine que a gente consiga pegar, por exemplo, que 20% do orçamento da prefeitura, vou colocar um número assim, que ia lá para fora, agora está aqui dentro. Vocês acham que isso vai ter impacto para os pequenos negócios locais? Tem, não tem? Imagine, só 20% desse recurso a gente conseguir, através de estratégias à luz da lei, nada que contraria a lei, né? Porque tem que observar todas as questões legais, fica aqui dentro. Então, isso impacta a economia local. Então, quando a gente discute ali compras públicas, a gente está falando sobre isso, sobre o que a gente precisa fazer para que esse empreendedor participe dos processos licitatórios,
Quando a gente vai para os municípios, o que a gente escuta do setor, por exemplo, de compras e licitações? Qual é a grande reclamação? A turma aqui não participa porque não tem a documentação, está tudo desorganizado, não consegue participar. Não é assim? Não sei aqui para vocês, se vocês enfrentam essa dificuldade. Mas é muito comum a gente escutar isso. A turma tem a documentação desorganizada, não consegue participar dos pregões eletrônicos, não estão capacitados para participar, né? Quem lê o diário, né? Tem municípios que, assim, a maioria dos empreendedores não fazem essa leitura para ver lá, né, as informações sobre os processos licitatórios. Então, tudo isso vai gerando uma dificuldade. E como a gente tem a facilidade do pregão eletrônico hoje, o que acontece? Empresas de fora vêm e ganham, né? Consegue preço. E aí, o que acontece? A gente ouve, como eu estava outro dia ouvindo uma reclamação, não me lembro agora de onde foi um município, o pessoal reclamando de um material que eles recebiam, que a qualidade era muito ruim, e que quando eles precisavam, que demoravam para fazer a entrega, que se fosse de uma empresa local seria muito mais fácil, e que coisas como cadeado eles tinham que comprar fora, que eles não conseguiam comprar na cidade. Então, a gente precisa, né, dar um apoio para esses empreendedores poderem participar. É claro que a gente sabe que o pregoeiro, as pessoas que são do setor de compras e licitações não podem, né, ter um impeditivo aí por lei ir lá na empresa, orientar, explicar e fazer isso. Eles não podem, mas tem alguém que pode fazer. Cadê o alguém? Olha lá. Esse alguém ali pode fazer, que é o agente de desenvolvimento. Ele pode visitar as empresas, ele pode divulgar lá nas redes sociais da Sala do Empreendedor, que vai ser instituída aqui, os processos licitatórios, numa linguagem simples, acessível, que as pessoas compreendam o que é aquilo ali, né? Ele pode trazer capacitações para esses empreendedores poderem participar dos processos licitatórios, ele pode orientar sobre a documentação necessária. Então, a gente costuma dizer que a sala ela tem um vínculo com a maioria das secretarias, e é um grande parceiro do setor de compras. A gente trabalhou no município, no Cidade, que, quando foi feito o perfil de compras do município, porque o prefeito não conseguia enxergar onde que o dinheiro ia, de que forma ele era gasto, e, sobretudo, assim, o porte das empresas. Quantos por cento das empresas que forneciam para a prefeitura eram ME, PP, MEI? Quantos dessas micro e pequenas empresas eram da região ou eram do município? Que é um documento que a gente chama de perfil de compras. A maioria das prefeituras não tem. Então, quando foi feito o levantamento para identificar as compras, ele ficou abismado, perplexo, porque tinha determinados produtos ali que vinham tudo de fora e ele sabia que tinham fornecedores locais. E aí ele disse, não, gente, espera aí, vamos para tudo, né? Aquela história, para tudo que eu quero descer, vamos conversar, vamos ver que tem alguma coisa errada aqui. Por que tem tanta gente fora a fornecer aqui, se a gente tem fornecedores locais? Se é bom para a gente, quanto mais o dinheiro circula aqui, maior desenvolvimento das empresas, maior geração de emprego e renda, menor dependência da prefeitura, menor dependência da assistência social, né? E é isso que a gente quer, maior autonomia do empreendedor. Eu escuto isso muito assim das associações, já ouvi bastante isso, associação de produtor rural. A gente quer um apoio, mas a gente não quer que vocês fiquem dando as coisas para a gente, mas a gente quer o apoio para fazer acontecer, para produzir, para vender. Só que a gente não sabe como vender. A gente tem dificuldade de acessar, né? Então, é sobre isso, é discutir sobre isso. E aí, dentro dessa perspectiva, a gente tem tanto a trilha que vai apoiar as compras da agricultura familiar, que o prefeito bem disse aqui que vocês já avançaram bastante, a gente fica super feliz quando escuta isso. Tem município que só consegue, porque, assim, a lei estabelece que os recursos do PENAI, né, que são utilizados para as compras da alimentação escolar, o mínimo de 30% tem que ser adquirido da agricultura familiar. Não é assim, gente? Não é isso? Mínimo de 30%. Aí a gente chega em municípios que chega nos 30%, assim, batendo na trave. Aí diz assim, não, a gente consegue os 30%. 30% é o mínimo, não é o máximo. 30% é o mínimo. Então, qual é a nossa proposta quando a gente chega no município e identifica que o município está nos 30%? Vamos aumentar. Vamos aumentar, porque esse é o mínimo, não é o máximo. O que a gente pode fazer para melhorar? Né? Então, são essas discussões aqui.
A gente tem a trilha ali de empreendedorismo na escola, e aí já está previsto, inclusive, aqui já está previsto o consultor que vai trabalhar com vocês, essa temática de empreendedorismo na escola. Observem, tem um detalhe aqui. Em todas as trilhas que eu vou mostrar para vocês, a gente tem normalmente participação de várias secretarias. Geralmente é um combinado aí de várias secretarias. No caso dessa trilha de empreendedorismo na escola, ela é a única que envolve só a Secretaria de Educação. Ela é exclusiva para a educação. Por quê? Porque aqui o nosso objetivo é levar a temática empreendedorismo para as escolas da rede municipal. Então, ela vai envolver só a turma da educação. Tá? É foco aí do Cidade ou do Sebrae, que tem uma unidade dedicada só à educação empreendedora atualmente, fazer com que a gente possa apoiar o município para que a temática do empreendedorismo entre nas escolas, seja como um componente curricular, que é o mais desejável, ou minimamente como um projeto, né, transversal aí. Aí vocês, na discussão com o consultor, vão ver como que vocês conseguem avançar. Mas a ideia é que a temática do empreendedorismo seja levada através da expertise que o Sebrae tem. O Sebrae tem produtos, só para dar uma visualizada assim, geral para vocês, o Sebrae tem produtos da educação empreendedora que vão desde os meninos do Fundamental 1 até os alunos de faculdade. Tem metodologia para trabalhar empreendedorismo para todos os Fundamental 1, 2, ensino médio, ensino superior, para o EJA, para a turma do EJA. Então, ele tem soluções específicas para cada grupo desse. Então, a ideia aqui é que a gente consiga trabalhar a temática de empreendedorismo nas escolas com os meninos da rede municipal. E aí vocês vão fazer uma discussão, né, com o consultor para saber se vai aplicar inicialmente com uma escola específica como piloto, se vai fazer para todos os anos num determinado ano. Então, isso vai ser uma discussão interna de vocês. Mas por que a gente coloca empreendedorismo na escola, gente, se a gente está falando aqui de desenvolvimento local? Qual que vocês acham que é a relação de trabalhar a temática empreendedorismo na escola com o desenvolvimento local, o fortalecimento dos pequenos negócios? Que, a princípio, parece que não tem relação nenhuma, né? Qual é a relação? O que vocês acham? Pode ficar à vontade. Qual que seria a relação? A gente está falando aí de políticas para o fortalecimento dos pequenos negócios. Sim. Mudar a mentalidade das crianças que já vão crescer com outro conceito, com outro comportamento. Vejam, quando a gente fala de empreendedorismo, a gente fala basicamente de comportamento, não é outra coisa. O empreendedorismo tem a ver com comportamentos específicos que fazem a pessoa se destacar em relação às outras, né? E aí é ver assim, como que a gente pode apoiar essas crianças para que elas possam desenvolver esses comportamentos que vão gerar esse perfil empreendedor, mais empreendedor. Lógico que tem aquelas crianças que você já vê que desde pequenininha já tem aquela característica, é o líder, é aquele que leva coisa e vende na escola e faz, né, e é falante, etc. Mas isso é algo que pode ser aprendido. Existe um empreendedor que é nato, que já nasce com essas características muito afloradas, mas existe também a possibilidade da gente aprender a desenvolver esse comportamento empreendedor. E a proposta é essa. Tá? Então, aqui, quando a gente fala de empreendedorismo na escola, a gente entende que é um eixo fundamental para o desenvolvimento dos municípios, porque essas crianças serão os futuros empreendedores locais, e eles vão empreender, seja como trabalhadores do setor privado, seja empreendendo por conta própria, seja como gestor público. Tá? Então, aqui a gente fala empreender para a vida, não necessariamente empreender para abrir um negócio. É comportamento, é trabalhar o comportamental. O que a gente tem de exemplo prático disso? É que isso transforma o comportamento das crianças na escola. A gente tem diversos relatos de secretários de educação, inclusive tem um prêmio no Sebrae que trata dessa temática, eu vou falar daqui a pouquinho com vocês, que diz, olha, depois que a gente começou a educação empreendedora, os meninos estão indo com mais entusiasmo para a escola, né, estão levando essa informação para os pais, os professores estão com outra dinâmica, porque já estavam assim, meio cansados, meio assim naquela coisa do piloto automático, agora eles já estão com outro olhar,
do trabalho que eles podem desenvolver em sala. A gente teve situações, eu me lembro de um relato que me chamou muita atenção do secretário de Educação de Guanabi, a época que a gente fez uma edição do programa lá, e eles diziam assim, olha, teve um pai que chegou na escola falando que o filho estava perguntando a ele, quanto é que você ganha? Quanto é a renda da nossa família? E aí ele falou e disse, mas você não está gastando mais do que a gente ganha, meu pai? Não pode, não. E ele ficou chocado, assim, ele disse que ele ficou envergonhado. Eu disse, poxa vida, meu filho está me dando a lição. Então, assim, olha, meu pai, esse produto aqui, a professora na escola mostrou que pode ser reaproveitado, isso aqui não é lixo, não. A gente não tem que jogar isso aqui fora. Então, assim, as crianças começam a despertar, a ter uma mudança de olhar. E isso, gente, pode trazer uma coisa muito bacana, que normalmente é uma queixa grande dos municípios, que é a falta de participação da população nas políticas públicas. A falta de representatividade. Às vezes tem lá as audiências públicas, reuniões de conselho, e a sociedade civil pouco participa, não é assim? É difícil, às vezes, trazer a sociedade civil para as discussões. Mas, se tiver um cano furado ali, com certeza, logo, logo, no blog, na rádio, não sei o quê, nas redes sociais, vai estar estourado aí, todo mundo está falando. Não é assim que funciona? A gente reclama, a gente bota a boca no trombone, reclama. Mas, na hora de participar, de discutir, de dar ideias, de dizer se concorda ou não, muitas vezes a gente, como cidadão, acaba ficando omisso. Então, o trabalho de empreendedorismo aí para as crianças desde pequenininho também ajudam a fazer com que eles consigam ir começando a desenvolver esse senso de cidadania que nos falta tanto ainda, né, no nosso país. A gente ainda precisa tanto desenvolver esse senso de cidadania. Eu costumo brincar muito assim nas cidades, muitas delas têm assim, eu amo Conquista, eu amo Ilhéus, eu amo Itapetinga, não é assim? Muitas cidades colocam lá o coraçãozinho e bota lá, eu amo. Aí você anda um pouquinho, vê um cesto de lixo e as pessoas jogando lixo do lado do cesto. Né? Você vê lá um equipamento público e as pessoas depredando aquele equipamento público. Será que essa população ama mesmo essa cidade? Né? Então, assim, é sobre isso. É sobre desenvolver senso de cidadania. E eu acho que, assim, a gente trabalha com as crianças já é um passo grande nesse sentido. O que não significa dizer que, se isso é uma dor do município, a gente não pode pensar dentro do comitê gestor como trabalhar algumas ações para fortalecer esse senso de cidadania. Inclusive, quando a gente fala da gestão pública moderna, o que se prega hoje de uma gestão pública mais moderna, a gente tem que ter uma participação efetiva da população na gestão. Tá? Mas isso a gente vai falar nos encontros. A gente tem ali o eixo de sala do empreendedor, que é o que a gente estava brincando ali nesse instante falando do Léo. Então, como eu disse antes, a ideia. E o SEBRAE, ele levantou essa bandeira, que também está previsto lá na Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, a existência da sala do empreendedor e do agente de desenvolvimento, que é a pessoa que atua na sala. Então, assim, o SEBRAE liderou essa campanha aí das salas do empreendedor, e talvez vocês vejam em alguns municípios as pessoas falarem assim, a sala do empreendedor do SEBRAE. Por quê? Porque foi o SEBRAE que levantou essa bandeira da importância da sala. Mas o livro já falou aqui, eu gostaria de reforçar. A sala do empreendedor a ser implantada aqui em Iguaí é a sala do empreendedor do município, não é do SEBRAE. O SEBRAE é um parceiro, assim como o Senar, como instituições de microcrédito, como, enfim, quaisquer outras universidades, né, outras instituições do Sistema S podem ser parceiros. A sala é do município, ela é mantida pelo município, o agente de desenvolvimento, o pagamento dele é do município. Qual é o papel do SEBRAE? É de orientação, capacitação desse agente de desenvolvimento e parceiro, oferecendo aí cursos, consultorias, enfim, os produtos que vocês vários, né, já conhecem aí do SEBRAE. Só que o que é a vantagem? É que quando a gente tem a sala, todas essas demandas elas vão convergir para a sala. Então, a gente conversava aqui com o vereador
né, Oséias, antes de começar o nosso evento, ele falando de algumas demandas de cursos que ele tinha feito para o Sebrae. A partir do momento que a gente tiver a sala do empreendedor aqui, ele vai chegar no agente de desenvolvimento, no Léo, e dizer, Léo, ó, na comunidade tal, a gente está precisando de uma capacitação X. O secretário de Agricultura vai dizer, poxa, estou precisando de uma capacitação para organizar as associações lá da região tal, né? Então, assim, a gente vai convergir essas demandas todas para a sala. E aí cabe ao agente costurar essas parcerias com as diversas entidades, né, com o sindicato, com o Senar, com o Senai, enfim, para trazer essas capacitações para o município. Ele vai ter que fazer um planejamento. Vocês vão ver, gente, que a gente fala o tempo todo em planejamento, é a nossa palavra de ordem. É o tempo todo aqui, em todas as trilhas, é assim, planejamento, planejamento e planejamento. Não tem outra discussão, porque sem isso a gente não consegue bons resultados. É planejamento e como a gente vai medir os resultados daquilo que a gente planejou. É o tempo todo assim. Então, ele vai fazer um plano de ação e vai fazer essa construção desse plano de ação a partir da escuta das demandas das diversas secretarias, né, e dos parceiros aí. Então, a Sala do Empreendedor é esse local de acolhimento, de orientação para os empreendedores locais. Assim, como eu falei com vocês, a sala tem condição de atender um público muito diverso. Então, a sala ela vai atender quem? Quem é público da Sala do Empreendedor? Aquele jovem que tem uma ideia de negócio na cabeça, mas não sabe por onde começar. Pode ser jovem ou não tão jovem, né? A gente fala jovem, não vamos ser preconceituosos com a gente que já passou dos 50. Então, assim, aquela pessoa que tem uma ideia de negócio na cabeça, mas não sabe por onde começar, é cliente da sala. A pessoa que já atua, mas não se formalizou ainda, é cliente da sala. O MEI, que é o microempreendedor individual, é cliente da sala. O dono da microempresa, da pequena empresa, pode ser cliente da sala. O agricultor familiar pode ser cliente da sala. Então, vejam que ela tem condição de atender um público muito diverso. E vai atender como? Informações, orientações, trazer cursos, consultorias, falar sobre as oportunidades de compras públicas para esses empreendedores e orientá-los. E lá a gente está com a Secretaria de Assistência Social aqui, né? Então, a Secretaria de Assistência Social tem lá as ações, as capacitações que fazem. Digamos que vocês estão promovendo a capacitação aí de design de sobrancelhas com uma turma. Então, ele antes já entrar em contato com vocês, fazer essa parceria, saber qual é a programação de curso de vocês. E então, a turma está concluindo aquele curso, o Léo vai lá, vai pedir um espaço e vai dizer, olha, eu sou o Léo, eu sou o agente de desenvolvimento aqui do município, muito prazer. Vocês sabiam que existe a Sala do Empreendedor? Então, esse espaço está lá para lhe apoiar. Vou te explicar quais são as vantagens de se formalizar, lhe dar orientação sobre gestão do negócio e etc. Então, vejam que é um trabalho, o trabalho da sala, ele contempla diversas secretarias, né? E aí a gente vai falar da integração. Amanhã a gente vai fazer um diagnóstico para entender como é que está cada eixo de atuação desse aqui, do município, e vocês vão poder observar assim, o potencial de integração da sala com os diversos setores. A sala pode estar integrada com o serviço social, a sala pode estar integrada com a agricultura, com o setor de tributos, vigilância sanitária, meio ambiente, corpo de bombeiros, e aí a gente vai explicar para vocês como que funciona esse processo de integração. Então, ela pode e deve ser esse espaço de orientação para o empreendedor, para, ao invés dele ficar indo de secretaria em secretaria, buscar informação, ele vai na sala e lá ele consegue todas as informações que ele precisa. Imagina que beleza. Não facilita a vida? Cadê os empreendedores daqui? O que vocês acham? Vocês preferem ir de secretaria em secretaria ou ir num lugar só e resolver a vida de vocês? O que é melhor, gente? Um lugar só, né? A gente tem tempo aí. Tempo é dinheiro, não é assim? Então, a ideia é essa, que a sala dê esse suporte também para vocês. Daí, assim, aqui no caso, a gente trabalha de duas formas. Quando o município já tem sala do empreendedor implantada, a gente faz a consultoria para ampliar e fortalecer as ações que a sala já tem. Quando o município não tem sala, a gente vai fazer uma consultoria para apoiar vocês no processo de implantação da sala. Tá? Então, o colega, o consultor,
que será contratado para fazer essa trilha, vai dar todo o suporte à equipe de como estruturar a sala e tal. E aí, normalmente, sim, vão fazer reuniões com o grupo de trabalho para fazer um esboço, um planejamento de sala. Depois, o líder desse grupo, imaginando que seja Léo, vai marcar um horário com o prefeito e apresentar para ele a proposta, porque ele é que tem que bater o martelo, né? Ele é que é o dono da grana. E aí vai definir como vai ficar, às vezes precisa fazer algum ajuste, enfim. Mas aí bateu o martelo, qual que é a nossa expectativa? É ter essa sala aberta ainda esse ano, né? Já ter esse espaço de sala esse ano, e aí convida a gente para a inauguração que a gente vem. Então é isso, gente. É um espaço muito bacana. A gente tem vários exemplos de sala do empreendedor aqui dentro do nosso estado de sucesso. Tem vários modelos de sala, e aí eu gosto muito de reforçar isso, porque a sala do empreendedor tem que ter a cara do município. Então, às vezes, a gente pode ter uma sala lá em Tapetinga, que vai refletir a realidade de Tapetinga, mas não é o modelo de vocês. Então, é importante que vocês modelem a sala de acordo com as demandas e as necessidades e a realidade de vocês. Tá? Josi, que é a nossa gerente também lá na regional, ela brincou no encontro, a gente ficou dando risada, porque a gente fala sala do empreendedor, e ela brinca assim, não adianta ter casa nem o triplex do empreendedor. Se não tiver as pessoas ali dentro com disposição para realizar o trabalho, não adianta. Então, aqui no município a gente consegue só um espaço pequeno para funcionar a sala, não tem problema. Vamos funcionar naquele espaço. A gente só vai conseguir, se a gente tiver uma mesa, uma cadeira para o AD, uma cadeira lá para o empreendedor, um armário, uma impressora e um computador, a gente já está conseguindo, né, dar conta ali de trabalhar. E aí, à medida que o tempo for passando, que tiver recursos, a gente vai incrementando a sala. O que é importante? Que a população saiba que essa sala existe. Então, a gente, durante a trilha, vai discutir com vocês, né? Vamos supor que a sala vai funcionar numa sala do prédio da prefeitura, um exemplo. O importante é a gente sinalizar, divulgar, para que a população saiba que ali dentro tem a sala do empreendedor. Tá? Usar redes sociais, etc. Então, é esse espaço aí de apoio para os empresários locais. E a gente tem um outro eixo ainda oferecido esse ano, que é o de simplificação. Então, explicar para vocês o que é esse eixo de simplificação, que esse normalmente interessa, e a maioria das vezes os prefeitos também se interessam bastante por esse eixo. A gente já deu uma verificada e viu que aqui no município vocês não têm um convênio com a JUSEB. Cadê a turma do Tributos? Tem alguém aqui do setor de tributos? Não, né? Tributos, meio ambiente, tem alguém aqui, meio ambiente, tributos, vigilância sanitária. Pronto. Geralmente a gente pega assim, tributos, meio ambiente, vigilância sanitária e o setor de obras e posturas, né? A parte de construção. Normalmente são as secretarias que vão demandar, ofertar algum serviço para os empreendedores, de licenças, alvarás, né, etc., registros, etc. Só que isso é feito quando a gente não tem um sistema integrador no município de forma isolada. Cada um na sua secretaria. Então, aquela história que eu comentei no início, do empreendedor botar a pastinha debaixo do braço e vai no tributos e entrega um documento. Vai no meio ambiente, entrega outro documento. Vai na vigilância sanitária, muitas vezes entrega outro documento. Lógico, vai depender do porte da empresa e da necessidade ou não. Mas, no geral, é isso. É o empreendedor, como a gente fala, peregrinando de secretaria em secretaria para entregar a documentação. Quando o município faz o convênio com a JUSEB e instala o que a gente chama de sistema integrador, que é o REGIM, no nosso estado é chamado de REGIM, o que vai acontecer aqui, gente? A gente vai ter uma entrada única de documentação. Entrada única de documentação significa o quê? Que nós não vamos ter o empreendedor indo lá no meio ambiente, lá no tributos, lá na vigilância sanitária, lá em obras e posturas, não. Ele vai dar entrada única ali na documentação no setor que for definido, e aí quem corre é o processo, não é o empreendedor. Então, os documentos são cadastrados no sistema, eu sou da vigilância sanitária, eu vou receber no sistema lá o processo da empresa X, vou analisar, vou dar meu parecer e
vai para frente o processo daquele empreendedor e segue lá no sistema. Então, isso representa para o município, quando a gente tem um sistema integrador, uma economia, muitas vezes, de papel, de documento, de espaço para arquivar, né, aquelas milhares de cópias de documento, mas, sobretudo, tem um ganho muito grande, porque, assim, quando a gente fala do sistema integrador, a gente está falando de integração de dados no nível federal, estadual e municipal. Então, eu, Alessandra, resolvo abrir empresa em Iguaí hoje. Como vocês não têm um sistema integrador, se eu não quiser ir à prefeitura para fazer lá o registro dessa empresa, eu posso fazer, não posso? Vocês vão saber? Não. A não ser que vocês tenham fiscais circulando a cidade para verificar isso. Mas, normalmente, o município fica cego para as empresas que são abertas, porque ele não tem acesso a essa informação. Né? Vai para a Receita, gerou CNPJ, e, às vezes, o empreendedor não tem essa preocupação de ir lá na prefeitura regularizar a vida dele. Teve um município que a gente atendeu, que o prefeito ficou abismado quando fez o levantamento. Ele descobriu que a cidade tinha 300 empresas que não existiam para a prefeitura. Para uma cidade pequena, gente, 300 empresas é muita coisa, em termos de arrecadação. Tá? Então, tem um peso. E aí, assim, o que acontece quando o município tem um sistema integrador? Como o sistema ele liga a base de dados a nível federal, estadual e municipal, quando eu chego lá no contador e ele vai abrir meu CNPJ, a informação chega imediatamente para vocês. O município é o primeiro a saber que eu estou ali tentando abrir empresa na cidade. Então, isso faz com que a prefeitura pare de ficar cega para os empreendimentos que estão sendo abertos no município. Então, é uma informação muito valiosa do ponto de vista de fiscalização, de organização dessas empresas e até de suporte de políticas públicas, porque você vai enxergar que tipo de negócio tem no município, tem na base de dados. Né? Então, o que acontece? Mas digamos que a gente está assinando esse convênio com a JUSEB esse ano, e as empresas, e a partir de agora o sistema está em funcionamento, qualquer empresa que for ser aberta, vocês vão receber a informação, vocês vão saber. Alessandra, mas e as empresas que já tinham sido abertas antes? E a gente não tem acesso. Pede a JUSEB, ela baixa o banco de dados ali, e vocês vão ter acesso a todas as empresas que existem. Ela faz essa importação do banco de dados. Então, assim, é um avanço muito grande do ponto de vista de informação e de desburocratização no município. Reparem que a gente está falando de uma situação de desburocratização à luz da lei. O governo federal tem um comitê, que é o CGSIM, que é responsável por baixar as resoluções que são aplicadas aí por meio do sistema integrador em todos os estados. O que é desejo? O desejo é que todos os municípios tenham um sistema integrador implantado, porque é uma forma de você facilitar a vida do empreendedor, desburocratizar e ter um tempo médio de abertura de empresas menor, porque você faz tudo no sistema, certo? Então, assim, como é que funciona isso? O município, no caso, nosso estado, tem que fazer um convênio com a JUSEB, é um convênio que aí é celebrado por parte da prefeitura, que assina a secretária de Finanças, que tributos normalmente está vinculado a finanças, e o prefeito, e aí vai seguir os trâmites lá junto à JUSEB. Assinou o termo, o convênio, pronto. Aí depois os técnicos vêm, instalam um programa no município, vocês já vão estar equipados, né? E aí vocês vão poder ter esse acesso a toda essa informação. E essas pessoas, esses técnicos de todos esses setores, vigilância sanitária, meio ambiente, tributos, obras e posturas, vão analisar os processos dos empreendedores, tudo dentro do sistema que a gente chama de REGIM na Bahia. Tá? Então, dentro dessa trilha, a gente trabalha isso. Apoiar vocês para que vocês possam implementar o sistema integrador aqui. Isso pode ser feito sem o SEBRAE? Lógico que pode. A prefeitura pode diretamente procurar a JUSEB e fazer. Mas, quando a gente chega no município dentro da cidade e o município não tem, a gente dá esse suporte. Tá bom, gente? Claro aí? Alguma questão? Tranquilo? Tranquilo, prefeito? Então, observem, dentre essas trilhas, a gente já tem duas definidas, né, que é a gestão de políticas públicas e empreendedorismo na escola. O que a gente discutiu anteriormente foi a proposição de trabalhar a simplificação e sala, no primeiro momento, uma depois a outra,
e, se for desejo do município, trabalhar compras no próximo ano. Tá? Aqui, só para vocês terem a ideia dos 10 eixos, tem uns 5 que eu já comentei e outros que serão oferecidos ano que vem, como lideranças locais e governança, inclusão socioprodutiva, que aí é uma trilha que busca trabalhar com as pessoas que estão abaixo da linha da pobreza, né, que é, a realidade, um número expressivo na maioria dos municípios do nosso estado. Então, aqui são soluções voltadas para esse público. O eixo de identidade, vocações e mercado, que trabalha muito mais essa visão do território, né, quais são as nossas vocações, qual a nossa identidade, entra na questão de planejamento também. O eixo de inovação, que aí vai propor soluções com foco na inovação, e o eixo de resiliência climática e sustentabilidade, né, que é uma temática também hoje de grande preocupação em todos os municípios. Então, ano que vem, esses outros eixos eles entram na cartela de oferta de soluções e a gente vai priorizar aquilo que vocês entenderem, que o Comitê Gestor entender que é mais relevante, mais urgente para o município. Tranquilo aí, gente? Aqui a gente volta um pouco. A gente volta um pouco para os eixos, que eu já até comentei lá atrás. Observem que aqui a gente tem um vínculo com as ODS. A gente teve um evento grande em Vitória da Conquista e, né, na verdade, assim, existe essa proposta de que todos os municípios comecem a fazer essa discussão. Eu estou citando Conquista porque foi mais recente, eu não sei se vocês participaram desse evento lá. Foi bem bacana, onde eles fizeram essa discussão sobre a importância de implementar as ODS dentro das políticas públicas, né, do governo municipal. Então, é uma temática que a gente precisa ter esse olhar e essa sensibilidade. A gente diz assim, provavelmente, nas peças orçamentárias do município, existem ações que têm vínculo com algum objetivo de desenvolvimento sustentável, mas talvez não esteja explícito. Então, o que é desejável hoje é que todas essas peças orçamentárias aí, PPA, LDO, LOA, eles façam referência à ODS que aquela ação específica vai atender. No caso do eixo de gestão pública, a gente tem um vínculo com a ODS 8 e a 11. E aí, como eu já falei antes com vocês, promover essa qualificação, né, da agenda de desenvolvimento do município. E aí tem essa questão de modernização do arcabouço legal, porque a gente vai fazer proposições como, por exemplo, o município não tem a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa atualizada, vamos fazer, né? Vamos colocar em prática. Então, são questões como essa que a gente vai discutindo. O eixo de simplificação também, que a gente já falou, que está vinculado às ODS 8, 9 e 11, que é, assim, de forma reduzida, resumida, reduzir a burocracia no município. Esse é o grande objetivo da simplificação, é que a gente tenha a abertura de empresa, alteração em baixa num tempo muito menor, não tenha que o empreendedor ficar esperando muitos dias por isso. E para a prefeitura, como eu disse a vocês, o ganho de saber quem são os empreendimentos que estão sendo abertos no município. A sala do empreendedor, que está vinculada à ODS 8 e 17, né, implantação e qualificação de serviços prestados ao empreendedor, orientação, enfim. A gente vai discutir com vocês, lá dentro do grupo de trabalho, qual o melhor modelo de sala para que a gente tenha ações, vamos ter um grupo de ações pensando no potencial turístico, né, colocar essa cadeia do turismo, qualificar a cadeia do turismo, potencializar isso. Vamos fazer ações voltadas aí para a agricultura familiar, que merece um olhar aí especial. Vamos fazer ações para o comércio local. Então, esse desenho das ações e dos eixos de atuação da sala vai ser discutido dentro do grupo. Por isso que aqui, gente, a gente também precisa de representantes de várias secretarias. Tá? A gente precisa de representante lá da Secretaria de Finanças, do pessoal de tributos, vigilância sanitária, meio ambiente, tá? Porque a gente está falando aí do atendimento ao empreendedor, que envolve todas essas secretarias. Acesso a compras públicas, eu falei bastante antes, envolve o ODS 2, 8 e 11. E aí, como eu disse a vocês, a gente tem 2 caminhos para esse eixo. É trabalhar compras da agricultura familiar para alimentação escolar, e o outro eixo que é trabalhar as compras de uma maneira geral, excetuando as compras da agricultura familiar.
Empreendedorismo na escola, como a gente comentou antes, né? Buscar ampliar a interação com os profissionais da educação. E aí, observem que aqui o objetivo é capacitar os professores dentro da temática de empreendedorismo e eles vão aplicar esses conteúdos com os alunos, né? Qualificar a equipe, porque aí o conhecimento fica retido no município. A ideia é essa. Tem um vínculo ali com a ODS 4. Aqui, só para vocês poderem visualizar a estratégia do programa, as etapas, como é que ele roda, né? Uma visão geral do cidade, ó. Sensibilização para a adesão dos municípios ao programa, né, que a gente cumpriu. 2, ali, instituição do comitê gestor do programa e dos grupos de trabalho, é o que a gente pretende fazer a partir desse encontro de hoje, formar esse comitê gestor e os grupos de trabalho, a depender das trilhas, né, que estão sendo definidas como prioritárias. Fazer o diagnóstico do Cidade Empreendedora. Esse diagnóstico a gente aplica amanhã de manhã. A gente faz um encontro aqui para aplicar o diagnóstico com vocês. E aí fazer um parêntese para que a gente tenha... Ó, minha gente, só um minutinho da atenção de vocês. Para que a gente tenha um diagnóstico realmente assertivo, nós precisamos ter a representação de todas as secretarias. Porque o diagnóstico ele envolve informações de todas as secretarias. Daí, assim, quando chega numa coisa, vamos supor, da agricultura, não tem ninguém da agricultura para falar isso, não, aí a gente não avança. Então, preciso muito ter a presença dos representantes de todas as secretarias para que a gente tenha um diagnóstico correto. A gente tem aqui, usar o exemplo do prefeito que é médico. Então, assim, se o diagnóstico for errado, né, eu vou me aproveitar aqui da profissão, se o diagnóstico for errado, provavelmente... né? Assim, a medicação que vai ser indicada provavelmente não vai surtir efeito. Então, a gente precisa ter um diagnóstico assertivo para que a gente possa, de fato, trabalhar aquilo que precisa ser trabalhado. Tá bom? E como é que vai funcionar esse diagnóstico? Eu vou fazer as perguntas e vocês vão me dizer tem ou não tem, como é que funciona aqui. Vai ser um bate-papo. O que vai acontecer? Assim, ó, tudo aquilo que vocês disserem sim, a gente entende que já está resolvido para o município. Já tá, a gente não precisa trabalhar, já está ok. Aí, o que a gente vai pedir? Uma evidência de que aquilo dali, de fato, existe. E aí, às vezes, é isso que pega. Por exemplo, eu trabalhei no município em que eles falavam, não, a gente tem lá um planejamento disso, planejamento daquilo, e era tudo sim, 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 sim. Quando chegou a hora das evidências, que eu falei, cadê o planejamento que vocês falaram que tem para a gente evidenciar aqui? A gente não tem no papel. Então, não tem, gente. Não tem. Então, é assim, aquela história. A gente tem que colocar no papel, né? Para poder materializar essas evidências. Então, a gente vai pedir essas evidências para vocês. Vamos lá. Quando a gente fala aqui de elaboração do plano de ação do programa, é a definição dos eixos que vão ser trabalhados e o que a gente vai priorizar com base no diagnóstico que foi feito. Aí a gente vai colocar a mão na massa, vai executar as ações e vai acompanhar e monitorar. No ano 2, que é em 2026, a gente vai construir com vocês o plano de fomento para os micro e pequenos negócios, que é aquela entrega que eu falei, final, do comitê gestor, que para a gente é super importante, porque ela é um norte para o município do que é prioridade para o desenvolvimento dos pequenos negócios. Então, a gente... Na verdade, assim, esse plano ele começa a ser construído a partir desse ano, nas discussões que a gente começa a ter. A gente vai começando a amadurecer, a pensar, e em 2026 a gente vai só materializá-lo. Então, ele é uma evolução. E, ao fim, a avaliação final e apresentação de resultados. A gente sempre diz assim, a gente precisa obrigatoriamente do prefeito em 2 momentos, que a gente sabe que a agenda dele é muito concorrida. Nesse primeiro momento, que é o momento de lançamento do programa, para apresentar para a equipe a proposta e para que o prefeito diga, como ele disse antes, que é um desejo dele, de que ele assinou o termo de adesão e de que isso está alinhado com o programa de governo dele. Acho que essa é uma palavra do prefeito para a equipe, que é super importante para a gente, porque quando o prefeito abraça e está no primeiro momento, a equipe abraça também, né? Por mais boa vontade que um secretário tenha, quando você está falando entre os pares, às vezes o outro secretário já não dá tanta importância e a gente não consegue avançar. A gente começa a ter dificuldades de execução do programa pela baixa adesão e participação. Então, assim, a gente precisa muito do prefeito nesse primeiro momento por isso, e no momento final, que é onde a gente vai fazer o quê? A prestação de contas, onde a gente vai mostrar para o prefeito, olha aqui o plano de fomento que foi feito para os pequenos negócios,
Olha aqui como a gente começou no diagnóstico, no eixo de sala do empreendedor, a pontuação era X. Agora a gente termina o programa com o eixo de sala do empreendedor com a pontuação X mais Y, que a gente espera que esteja tudo melhor, né, quando a gente terminar. Então, é sobre isso, né? É sobre essa parte da avaliação que precisa ser feita. O SEBRAE, assim como vocês, tem a preocupação com o recurso que é investido, né? Então, a gente precisa avaliar e medir os resultados que a gente alcançou ou deixou de alcançar. Por isso que a gente vai monitorar o programa o tempo todo. E aí é dever do comitê gestor estar junto conosco, fazendo esse monitoramento e resolvendo problemas que vêm acontecer no meio do caminho, tá? Mas para a gente é muito importante essa avaliação assim, porque a gente mostra, começamos assim, terminamos assim. É isso que a gente espera, né? É terminar contribuindo mais ainda para o desenvolvimento aqui do município. Quem que são os atores do Cidade Empreendedora, minha gente? Quem que participa de maneira direta? O prefeito, porque é ele que assina o termo de adesão, né? É ele que diz, eu quero esse programa aqui no município. O comitê gestor, que vai ser formado pelos secretários e secretárias e coordenadores e representantes da sociedade civil organizada. Os grupos de trabalho, que são as pessoas que vão trabalhar aqui, ó, em cada eixo desse que for definido, tá? É a equipe técnica. O gestor do SEBRAE, hoje a gente tem aqui o Lívio Muniz, que é o nosso gerente adjunto da Regional Vitória da Conquista. Ele veio prestigiar o evento aqui no município de vocês, mas no dia a dia, quem deve acompanhar as ações aqui é o Fernando Suzarte, que é o coordenador de território, e o próprio gestor do PA de Tapetinga, né? Que agora não é mais Harrison, é o Ramon. Eu conheci recentemente o Ramon, agora que é o novo gestor de lá. Então, a gente tem um gestor do SEBRAE, tem um consultor do Cidade, quem está fazendo esse papel, no caso, sou eu, aqui para o município de vocês, e os consultores das trilhas, que são os consultores que virão a ser contratados para trabalhar as trilhas específicas. Por exemplo, vem uma consultora trabalhar a temática lá de empreendedorismo na escola, para essa trilha. Um consultor que vai trabalhar a sala, o consultor que vai trabalhar a rede sim. Então, na verdade, é uma equipe. Quando o Lívio falou no início que é uma entrega de mais de 400 horas de consultoria especializada, é por conta disso, porque tem, além do trabalho que eu vou fazer no comitê gestor, tem um trabalho de todos os colegas em cada trilha dessa, que vai trabalhar uma temática específica. Então, quando a gente soma, é uma carga horária bem grande. E aí eu acho que a gente não falou, e vale a pena a gente ressaltar, que esse programa, mesmo tendo essa carga horária intensa de consultoria, ele não tem nenhuma contrapartida financeira da prefeitura, não existe. Em outros estados, a gente tem a cobrança, né, o SEBRAE cobra um percentual lá dos municípios pela execução do programa, mas no nosso estado, até esse ano, não existe nenhum tipo de cobrança do município em termos de contrapartida financeira. No entanto, o Lívio colocou isso também na fala dele, existe uma contrapartida, sim, que a gente precisa do município, que é o quê? Participação. É que a gente esteja aqui fazendo o trabalho e o trabalho tenha efetividade, que vocês estejam engajados, participando dos encontros, das reuniões, colocando em prática aquilo que está sendo proposto. Vamos fazer um diagnóstico tal, então bora lá botar a mão na massa e vamos fazer. Vamos pensar em indicadores para, sei lá, a Secretaria de Infraestrutura. Então, vamos pensar. Esse fazer e essa participação que é a nossa contrapartida. Tá? Vocês vão ver que a todos os encontros a gente tira foto, a gente pede lista de presença, porque a gente precisa validar diante do SEBRAE que as ações foram feitas. A gente não faz o programa todo de forma presencial. Parte dos encontros ocorre no online, tanto nas reuniões que eu vou conduzir com vocês, quanto dos outros colegas. É intercalado, né, presencial e online. E aí, o que a gente pede? Também no online a participação efetiva, não vale entrar, fechar a câmera e fazer suas atividades e deixar a Alessandra lá, ou outro colega falando sozinho, não vale. Então, quando a gente fala do online, é para participar efetivamente, senão não adianta. Então, assim, esse grupo aqui que vai compõe a Cidade Empreendedora.
Para que serve o comitê gestor? A gente traz ali uma definição, mas volto a lembrar que o comitê gestor está inspirado na Lei Complementar 123, que é de 2006, que institui o tratamento diferenciado à microempresa, à micro e pequena empresa, né, a chamada Lei Geral. Então, assim, eu até tinha encaminhado para o Léo, falei, é importante você ler essa lei, devora ela toda aí, começa a estudar, porque ela trata desse tratamento diferenciado, e isso a gente vai discutir em algumas trilhas, como é o caso da Sala do Empreendedor, como é o caso das compras públicas. Será que os processos licitatórios do município, eles seguem as prerrogativas que a lei dá, desse tratamento diferenciado, né? Então, são várias questões aí. Aqui, para a gente poder enxergar a instância de governança, que eu comentei antes, então, a gente tem ali o prefeito, né? Numa instância maior, abaixo o comitê gestor, que vai ser formado pelos secretários e coordenadores. O comitê gestor precisa ter um coordenador, um líder, que a gente fala. Então, vocês vão ter que indicar para a gente quem é o líder do comitê gestor. Normalmente é um dos secretários. Então, não sei se será o Luiz, mas, enfim, vocês vão definir aí quem é a pessoa que vai ser o líder do comitê gestor. E, vinculado ao comitê gestor, a gente vai ter os grupos de trabalho. Cada grupo de trabalho desse, vamos pensar ali, da trilha da educação, da trilha de sala, da trilha da rede sim, vai ter que ter um líder, um coordenador, que obrigatoriamente precisa participar do comitê gestor, porque, como eu disse antes, ele vai relatar o andamento daquela trilha para o comitê gestor. Então, digamos, a gente tem, vou dar um exemplo, que Luiz seja lá o líder do comitê gestor, e a gente vai fazer a trilha de sala do empreendedor, e o Léo ficou como líder da trilha de sala. Então, o Léo, obrigatoriamente, tem que participar do comitê gestor para fazer esse relato. E assim sucessivamente. Tá? Então, essa é a estrutura de governança que a gente tem dentro do Cidade. E volto a repetir, a nossa proposta é que, chegando no final de 2026, o programa se encerra, mas o comitê gestor continue a existir para pensar e propor essas políticas públicas para o fortalecimento dos pequenos negócios na área urbana e rural. Aqui eu volto um pouquinho do que eu já tinha falado com vocês, né? Aqui só ressaltar o que eu já tinha dito antes, a função do comitê gestor, ele é guardião da implementação da lei geral, porque, assim, tudo isso que a gente propõe dentro do Cidade tem relação com a lei geral das micro e pequenas empresas. Na verdade, o que a gente faz é dar um empurrãozinho para o município para que ele coloque para rodar o que a lei já prevê, desse tratamento diferenciado. E aí, falar para vocês de duas ações que são muito bacanas que o SEBRAE tem, que são independentes, reforça, porque são interessantes para o programa e interessantes para o município. Uma delas é a rede de atores de desenvolvimento. Essa rede de atores é uma estrutura que o SEBRAE criou para apoiar os agentes de desenvolvimento do Estado, né? E aí cada regional tem um grupo específico. A gente tem um grupo aqui da nossa Regional Conquista. E para apoiar também os secretários que são os secretários de desenvolvimento, ou que é um secretário que cuida dessa pasta. Tá? Então, a rede de atores foi criada pelo SEBRAE pensando nisso. Ela independe do Cidade Empreendedora. Então, ela roda todos os anos. Ano que vem a gente termina o Cidade, mas a rede continua a existir. Aqui eu trouxe uma imagem de um encontro que a gente teve. Esse foi Jequié. Então, o SEBRAE ele faz encontros com os atores da rede de desenvolvimento. Normalmente se convida o agente de desenvolvimento e o secretário de desenvolvimento, ou quem cuida dessa pasta. Normalmente o SEBRAE faz várias ações dentro da rede, sobretudo de capacitação. Então, por exemplo, agora à tarde a gente vai ter uma reunião, a gente até vai dar um intervalo nesse horário de 2 às 3, onde a gente vai ter uma fala do pessoal lá da coordenação estadual sobre os cursos online que estão sendo programados para vocês, agentes de desenvolvimento. Então, gente, a rede ela dá um apoio aos ADs enorme. Então, assim, é um espaço bacana, porque os agentes de desenvolvimento trocam informações, um ajuda o outro, um tem dúvida, o outro vai lá e fala. Eles publicam dentro do grupo ações que eles estão fazendo no município, que às vezes inspira o outro colega a fazer também, né? Então, assim, é uma troca muito rica. E
assim, existe uma programação anual de capacitação intensa para os agentes de desenvolvimento. Então, é bem bacana. A gente vai encerrar o Cidade, o Léo continua na rede lá, participando e envolvido em todas as capacitações que a rede oferecer. Fora isso, esqueci também de mencionar, o SEBRAE, ele precisa, e é papel dele, dar esse apoio aos agentes de desenvolvimento, então ele cuida muito da capacitação dos ADs, dos agentes de desenvolvimento. Então, a partir do momento que o Léo tiver o seu decreto como agente de desenvolvimento, a gente vai pegar os dados pessoais dele, essa documentação é encaminhada para o SEBRAE Nacional e o Léo vai ter acesso à Universidade Corporativa SEBRAE, onde ele vai ter um leque de capacitações disponíveis lá, inclusive de agente de desenvolvimento, para se capacitar, receber seu certificado e dar continuidade aí aos seus estudos, né? Então, é bem bacana, é um acesso que a gente consegue a partir quando você já tiver nomeado. E aí, aqui é o prêmio, né? Assim, a gente gosta de falar do prêmio porque a gente entende que todas as cidades que estão no Cidade Empreendedora precisam saber que o SEBRAE tem uma premiação, que agora é Prêmio SEBRAE Prefeitura Empreendedora, no passado era Prefeito Empreendedor, depois o SEBRAE entendeu, não, aí só o prefeito e a equipe, né? Então, vamos mudar. Então, agora é Prêmio SEBRAE Prefeitura Empreendedora, desde a última edição do prêmio. É uma iniciativa do SEBRAE que tem como objetivo o quê? Dar transparência às boas práticas de gestão pública dos municípios. Então, o grande objetivo é mostrar isso e depois compartilhar, né, essas experiências com as demais. Então, dentro desse prêmio, as prefeituras inscrevem lá o seu projeto, a sua boa prática, algo que ela faça que se destaca. Esses projetos são avaliados, passam por várias etapas de avaliação e os vencedores vão ser os premiados. A gente tem o prêmio SEBRAE Prefeitura Empreendedora, né, o PSPE. Essa aqui são fotos da última edição, foi 2023, 2024. A gente tem ele na categoria do Estado, então, os projetos são inscritos, né, vão concorrer, vão chegar à final, e aí, no dia do evento, a gente descobre quem são os ganhadores do Estado. E tem a categoria nacional, né? A gente teve aqui próximo de vocês, Itapetinga, que ganhou numa das categorias, são várias categorias, eu vou mostrar para vocês, e foi concorrer no nacional. A gente não levou o nacional, mas eles ficaram bem colocados lá. Então, aqui algumas imagens. Normalmente, o SEBRAE faz um evento em Salvador para poder fazer essa grande festa, que é a entrega do prêmio Prefeitura Empreendedora. Essa foi do biênio 2023 e 2024. Para o próximo, a gente vai ter inscrição já esse ano, né, Lívia? Pronto, quando chegar o segundo semestre, eu já vou divulgar para vocês a data, para que vocês comecem a pensar, desde já provoco vocês, vamos pensar qual que é o projeto, a boa prática que vocês têm aqui, que vocês poderiam se inscrever e colocar lá. Assim. Então, é importante para a gente, porque é uma prática que pode ser compartilhada com outros municípios, né, socializada, e é um momento importante também do reconhecimento do trabalho de vocês perante os demais, né? Acho que é importante também a gente dar essa visibilidade ao trabalho. Aqui a gente tem o pessoal de Guanabi, que foi vencedor, Itajibá, Ipiaú. Aqui só para vocês poderem visualizar quais são as categorias que o prêmio tem. Então, a gente tem na categoria Cidade Empreendedora, uma categoria específica. Nesse biênio aí, quem ganhou foi Teixeira de Freitas, com o nome Programa de Desenvolvimento Econômico, uma Teixeira de Oportunidades, é o título do projeto deles. Na categoria de compras governamentais, foi Conquista que ganhou, Inova Compra, Compras para o Futuro. Esse projeto de Conquista é muito bacana. Inclusive, assim, se depois vocês quiserem trocar figurinhas com eles, vale muito. Eles criaram um sistema para modernizar a parte de compras públicas lá, que eles tinham diversos problemas, como, por exemplo, distribuição de fraldas, né, que normalmente é um transtorno, assim, vai distribuir, às vezes chega lá o beneficiário e não tem, no dia está faltando, aí faz o quê? Vai para o blog, vai para as redes sociais, vai para o jornal, enfim, faz aquela confusão toda, né, de que não tem a fralda, papapá.
E aí era sempre um problema eles gerenciarem isso. O que eles fizeram? Eles modernizaram o sistema, criaram um sistema específico. A própria equipe de TI de Conquista desenvolveu esse programa. E aí eles estão trabalhando com credenciamento. Então, eles credenciaram as farmácias, o beneficiário vai lá com o voucher, pega a sua fralda, pronto, acabou a confusão. E eles estão expandindo isso para material escolar e tal. É uma experiência muito legal, vale a pena depois vocês trocarem alguma ideia, a gente pode, né, ver com o Lívia aí o contato e fazer essa ponte. Na categoria empreendedorismo na escola, está aqui a turma da educação, ó, já pensar também no que vocês fazem lá. A gente teve Itacaré com o projeto Jardim Sensorial, um caminho para a inclusão e empreendedorismo, que é um projeto também bacana. Na categoria empreendedorismo rural, foi o que eu comentei, Tapetinga ganhou. E olha que Tapetinga é uma cidade que não tem uma característica de agricultura familiar tão forte, né? O agronegócio é muito grande lá. Mas eles tinham um projeto que já tinha 2 anos rodando, muito bacana, que é a agricultura nas bases agroecológicas, como motor de desenvolvimento. E eles foram premiados por conta desse projeto. Categoria territorial, que ganhou Santa Rita de Cássia, Oeste Limpo. Aí já é questão de território, né? Envolve mais de um município. Categoria inclusão produtiva, que eu comentei com vocês, que é um eixo que vai ser ofertado ano que vem. O ganhador foi João Dourado, transformando vidas e realizando sonhos. É um projeto muito legal também, eu tive acesso. Se quiserem, depois eu encaminho para vocês. Sala do Empreendedor Guanabi. Guanabi, assim, gente, fazer até uma parte aqui. Guanabi já tem Sala do Empreendedor há muito tempo. É um município que vem amadurecendo a questão da Sala do Empreendedor ao longo de muitos anos. Eles começaram com a sala pequenininha, com um agente só, numa situação assim bem, né, muito pouco recurso. Foram avançando ao longo dos anos, depois a Sala do Empreendedor se tornou Casa do Empreendedor, e aí eles tiveram um espaço maior, ofertando mais serviços. Hoje, Guanabi tem um saque municipal, onde nesse mesmo prédio você tem o atendimento da sala, o atendimento de meio ambiente, de tributos, de vigilância sanitária, de corpo de bomba, de todos, tudo que o empreendedor precisa, está todo nesse espaço, nesse saque municipal, inclusive de sala, está tudo integrado fisicamente. Que não necessariamente precisa ser, e é o único caminho, a gente pode ter integração via sistema também, tá? É só um modelo. Mas, assim, é uma sala que já está muito madura, então era de se esperar mesmo que eles ganhassem esse prêmio. Na categoria de simplificação e fomento ao empreendedorismo, ganhou Salvador, com a melhoria do ambiente de negócios e promoção da liberdade econômica. Aqui a gente teve um impacto grande para o nosso estado. A gente tem a alegria de dizer que Salvador fez lá o Cidade Empreendedora, fez lá a trilha de compras, de simplificação, e conseguiu fazer uma melhoria significativa nessa questão de simplificação, baixar o tempo de abertura de empresas, enfim, fazer com que a lei de liberdade econômica, de fato, funcione. Por exemplo, tem município que cobra alvará do MEI, e pela lei de liberdade econômica não é para cobrar. Tem município ainda cobrando. Então, são questões que a gente precisa ir afinando, né? Vamos lá. Categoria de sustentabilidade e meio ambiente, quem ganhou foi Itajibá, que a gente também trabalhou, também participou de Cidade Empreendedora. O projeto deles lá era a dificuldade da questão de acesso à água, porque a prefeitura tem que bancar o pagamento da energia, né, que é utilizada ali naqueles postos, enfim. Então, o que eles colocaram? Eles fizeram um projeto para utilizar energia solar, placas de energia solar para os poços de água, para ter uma economia, uma energia limpa, e aí a prefeitura não fica com essa conta que é ali constante para ela. Então, é um projeto bacana também. Na categoria de turismo e identidade territorial, Bom Jesus da Lapa, capital da fé, que, segundo a turma de outro município que eu estava, esse aqui era covardia, porque não tem como não dizer que Bom Jesus da Lapa não seja a capital da fé. Né? Isso aí é inegável. Mas, enfim, era a categoria de turismo e identidade territorial, e foi o projeto que se entendeu que era o mais robusto, o mais interessante, né? Então, assim, eu achei legal trazer para vocês poderem ter uma visão do prêmio,
que é assim, um movimento importante do SEBRAE para dar visibilidade a essas boas práticas de gestão. E é missão nossa também, nesse encontro de hoje e amanhã, no bate-papo que a gente vai fazer individualmente, de repente à tarde, identificar quais são as boas práticas de gestão que vocês têm hoje, para já começar a sondar e a entender como que vocês estão trabalhando, tá? Porque isso pode ser uma sementinha para desenvolver um projeto depois lá na frente. Então, a gente vai descobrir isso com vocês. Aqui eu trouxe só para despertar desejo, porque a gente vai ter um encontro só para trabalhar a questão de indicadores, o Índice de Desenvolvimento Sustentável, que é bem interessante, acho que os municípios precisam estar atentos, que é justamente do Instituto para Cidades Sustentáveis. Olha só, aqui eu quero trazer as duas coisas, a questão dos números e a questão das ODS. Lembra que eu falei lá atrás que os eixos, as trilhas estavam vinculadas às ODS? Mostrei algumas para vocês, estão lembrados? Pronto, aqui a gente tem as 17 ODS, ou seja, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Só um parêntese aqui. Todo mundo aqui sabe o que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Levanta a mão aí, quem sabe, quem entende. O que são as ODS, gente? Levanta a mão aí para mim, deixa eu ver se é algo que já é comum para vocês. Não? Tá, então vale aqui uma partezinha. Ó, o que acontece? Existe uma preocupação, lógico, mundial, sobre a questão da pobreza, da necessidade de erradicar a fome, da necessidade de ter trabalho decente, e várias outras questões. As questões que assolam o nosso país, assolam também os outros, no mundo inteiro. Então, a Organização das Nações Unidas, a ONU, propôs aos países um pacto global, onde deveriam ser estabelecidos ali objetivos para um desenvolvimento sustentável, e aí sustentável não só do ponto de vista ambiental, mas sustentável do ponto de vista ambiental, social e econômico. Porque não adianta ser sustentável ambiental se o econômico e social não se sustenta. A gente tem que ter um banquinho com 3 pés. Se tira um pé, ele fica bambo. Então, tem que ter os 3. Então, foram feitos vários encontros, várias reuniões, envolveu vários atores, né? Ao longo desse amadurecimento, se chegou no que hoje a gente conhece como os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e para cada objetivo desse, existe uma série de metas específicas. Então, assim, foi feito um pacto global, o Brasil é um dos países signatários desse pacto, então significa dizer que o governo federal tem interesse que os objetivos do desenvolvimento sustentável sejam aplicados. A gente tem aí o que foi desenhado como que é chamado de Agenda 2030, que era a agenda onde se colocou a necessidade do cumprimento desses objetivos até o ano de 2030. A gente tem a COP30, que vai acontecer aí em Belém, né? Acho que é Belém, salvo engano. E aí, assim, o que é o objetivo? É a gente ter esse olhar e entender que esses objetivos aqui de desenvolvimento sustentável, eles envolvem diretamente o governo federal, os governos estaduais, os governos municipais, as empresas privadas e as diversas instituições. Tá? Então, é de interesse de todos e da sociedade civil, né? Porque, observem, o que a gente tem aqui? Erradicação da pobreza, erradicação da fome, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento, energias renováveis e acessíveis, trabalho digno e crescimento econômico, que a gente falava também ainda há pouco, e que o prefeito falou lá dos... Lembra quando ele falou dos banheiros, que as unidades habitacionais lá não possuíam? Então, está dentro desse daí, ó, água potável, esgotamento, industrial, inovação e infraestrutura. A gente tem ali, enfim, aí a gente vai ter até o 17º, e aí mais recentemente o Brasil propôs a 18ª ODS, que é a questão da gente poder colocar a questão das desigualdades em termos de representação, né, de raças, etnias e tal. Então, assim, cada um desses objetivos sustentáveis tem N metas que precisam ser atingidas,
e é missão de todos nós, não só dos governos, mas também da sociedade, das empresas e etc. Esse instituto, ele faz uma pesquisa para os municípios, para ver como que os municípios estão em relação às ODSs, os nossos municípios, como é que eles estão. Então, observe, eu peguei ali um índice de Iguaí, hoje, né, de acordo com a pesquisa que eles fizeram, o nível de desenvolvimento sustentável do município ainda é baixo. Estão vendo ali? A classificação foi 4.272 de 5.570. Né, uma nota ali geral de 100, 41,45. Quais são as ODSs aqui que está em vermelho, significa dizer que é muito baixo. O que está em laranja tem uma nota baixa, em amarelo é médio, o verde escuro é alto, o verde claro, perdão, é alto, e o verde escuro é muito alto. Então, vamos para o que chama a atenção aqui, que são os que estão em vermelho, que é muito baixo. Ó. Erradicação da pobreza, que é a ODS 1. Educação de qualidade, igualdade de gênero, as ODS 4 e 5. Trabalho e crescimento econômico, a questão de infraestrutura e inovação. A promoção ali do ecossistema ali sustentáveis, proteger a vida terrestre, paz, justiça e instituições sociais e parcerias para ampliação dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, é isso, é porque assim, e aí eles colocam vários itens para fazer essa classificação. Por exemplo, ó, cidades e comunidades sustentáveis, que está ali como verde escuro, muito alto. Aí vocês vão falar, poxa, por que aqui a gente tem uma nota tão grande? Né? Por que aqui a gente está tão bem nesse item? E eles vão colocar lá quais são as categorias que eles utilizam. Por exemplo, quanto tempo a pessoa gasta, muitas vezes, se deslocando de casa para o trabalho. É um item. E assim como diversos outros. Então, eles estabelecem alguns critérios, dão as notas individuais, depois tiram a média geral para aquela ODS específica. Então, isso já nos aponta que dentro do nosso plano de fomento que a gente vai fazer, né, ao longo desses meses, a gente precisa dar uma atenção especial àquilo que está vinculado a essas ODSs aqui. Concordam? Por exemplo, quando a gente fala lá de erradicar a pobreza, e a gente está falando da sala do empreendedor, a gente tem um vínculo com essa ODS, não tem? Se a gente está falando de promover empreendedorismo, gerar emprego e renda, a gente não tem uma relação aqui? É sobre isso. Na verdade, gente, muitas vezes vocês têm várias ações que perpassam essas ODSs aqui. O que a gente precisa fazer é só dar transparência a isso, é mostrar que aquela ação está vinculada a essa ODS e tem uma ligação direta. O próprio TCU, né, o Tribunal de Contas do Estado e da União, tem trabalhado no sentido de incentivar os municípios a implementar essas ODSs aqui, né, a pensar isso lá dentro das suas peças orçamentárias. Então, a gente vai ter um momento específico de um encontro para fazer essa discussão com vocês, tá bom? Aqui foi só para a gente poder falar das ODSs e entender um pouco do potencial que a gente tem para trabalhar, tá?